Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 8, Capítulo 805. A primeira coisa que ele precisava fazer era discutir esse problema e as possíveis soluções com o Professor Carvalho, Blue e Red. Eles eram os únicos em quem ele confiava sua vida. Ele também queria discutir o assunto com seus pais, pois eles precisavam saber sobre sua vida reencarnada. Por fim, ele precisava discutir isso com aqueles que poderiam ajudá-lo com esse plano, como o Deus Gengar que treinou Shedinja e Lucario na ilha de Aeus. Tring, 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 Kachak. Olá, meu caro sucessor. Ouvi dizer que você fez um ótimo trabalho recentemente lidando com a Batalha da Maré. Estou ficando orgulhoso de você ultimamente. Obrigado, Professor Carvalho, mas liguei para você por algo muito urgente, como um frango com manteiga. Professor Carvalho ficou sério imediatamente ao ouvir isso. Frango à manteiga era uma expressão que eles costumavam usar quando algo realmente sério, que não podiam discutir abertamente, estava para acontecer. Essa frase foi cunhada pelo próprio Axel e foi feita quando Deus Gengar criou seu espaço e eles discutiram sobre Arceus. Isso é realmente urgente? Mas isso diz respeito, na verdade, à minha própria vida. Não ao estado do mundo, disse Axel. Então, é realmente urgente. Onde você está agora? Perguntou o Professor Carvalho. Axel deu-lhe as coordenadas e disse a Professor Carvalho para trazer Red e Blue também. Em 3 minutos, todos estavam dentro do quarto de Axel. Professor Carvalho agiu muito rápido quando necessário. Axel, Gengar pode não conseguir usar esse golpe por um bom tempo. O que você tem em mente? Perguntou o Professor Carvalho. Mesmo que pudesse usar esse movimento, não podemos conversar sobre isso. Por quê? Não posso explicar aqui, mas preciso de alguém que consiga criar um espaço lentamente com o poder da sua alma e consciência. Nenhuma outra coisa deve ser usada para criar esse espaço, disse Axel. Axel havia pensado cuidadosamente sobre isso. Antes, eles só precisavam esconder a conversa de Arceus, mas desta vez, precisavam esconder sua consciência do próprio Criador. Então, qualquer energia do tipo fantasma, energia do tipo escuro, ou qualquer energia usada para criar o espaço não funcionaria porque o Criador foi quem criou tudo isso. Mas Axel percebeu recentemente que como o sistema não podia assumir o controle de sua consciência e como o próprio Criador valorizava as almas. Já que não podia deixar Axel usar o poder do sistema e assumir diretamente o controle de sua alma se quisesse, a alma e a consciência eram algo sobre o qual nem mesmo o Criador tinha controle. Então, o espaço criado por ele era o que funcionaria para eles. Pai, uma coisa dessas é realmente possível? Perguntou Blue para Professor Carvalho. Não sei se isso é possível, mas se algo assim for realmente possível, então só existe um Pokémon que poderia fazer algo assim, disse Professor Carvalho. Quem? Xerneas. Esse é o único Pokémon que eu conheço capaz de fazer uma coisa dessas. A maioria de nós acha que ele é apenas um Pokémon do tipo fada, mas ele é um Pokémon do tipo fada psíquico, o que o torna um Pokémon perfeito para fazer tal coisa. Então, podemos falar com esse Xerneas? Quer dizer, você tem algum jeito de falar com ele? Perguntou Axel. Claro, você acha que a placa Mestre Pokémon não serve para nada? Mas como terei que falar com ela sem avisar o Arceus? Vai me custar caro? Perguntou o Professor Carvalho. Qual é o custo? Perguntou Blue. Claro, não posso te dizer isso aqui, mas vai me custar muito. Axel imaginou que isso custaria sua força vital ou sua alma, então perguntou. Professor Carvalho, esse problema só vai me afetar, não os outros. Então, se você acha que vai custar muito, não precisa fazer isso. Hahaha, Axel, você acha que eu sou um covarde? Se eu não consigo fazer nada para salvar meu sucessor, qual o motivo de viver? Eu farei isso, então não se preocupe. Vamos nos teletransportar para o lugar onde Xerneas mora. Mas antes de nos teletransportarmos, você quer que mais alguém venha conosco? Perguntou o Professor Carvalho. Axel não sabia como expressar suas emoções naquele momento. Estava realmente grato pelo que Professor Carvalho ia fazer. Sim, eu quero que meus pais e meu tio, todos os meus Pokémon, todos os meus comandantes, o Deus Gengar e o Lucario da ilha de Aeus venham conosco, disse Axel. Ótimo. Red, vá buscar os pais dele, o tio, Absol e Taurus. Eu vou buscar Lucario e Gengar. Blue, me ajude a pegar todos os comandantes e fique com Axel por 10 minutos. Chegaremos aqui em 10 minutos, disse Professor Carvalho, e ordenou ao seu Alakazam que o teletransportasse. Red também chamou seu Alakazam para fazer o trabalho. Depois de 10 minutos, o lugar estava lotado de pessoas e Pokémon. Axel, talvez você queira chamar todos os seus Pokémons porque Pokébolas não vão funcionar para onde estamos indo, disse Professor Carvalho. Nenhum deles tinha ideia do que estava acontecendo, principalmente seus pais. Eles apenas foram informados de que algo importante estava para acontecer. Axel disse a eles para serem pacientes por um tempo e que tudo ficaria bem. A sala não era suficiente para convocar todos os seus Pokémon. Então o Alakazam de Professor Carvalho os teletransportou para algum lugar no chão, onde ficava a base norte. Os soldados estavam treinando ali e quando viram o Mestre Pokémon, antigos campeões e alguns Pokémon poderosos, todos ficaram chocados. Nem tiveram tempo de reagir quando todos desapareceram. O lugar era muito diferente do que Axel havia imaginado. O lugar estava repleto de todas as cores que ele conseguia imaginar. Era muito claro e havia muitas árvores, grama e fontes de água ao redor. Todos ficaram surpresos ao chegar a tal lugar. Tudo aconteceu tão rápido que até os comandantes ficaram assustados, pois tal lugar não deveria existir neste mundo, pelo menos não no mundo deles. Então, de repente, eles viram um movimento vindo de altas montanhas. Viram um Pokémon vindo em sua direção, e quando viram quem era, Mia gritou a plenos pulmões. Que porra é essa? Era um Pokémon parecido com um veado com 4 pares de chifres. Seu corpo era preto com uma faixa azul nas costas e uma cauda curta e espessa.
Começando nos joelhos, havia uma guarnição em forma de lâmina ao redor de cada perna, que formava uma ponta sob cada casco. Havia uma marca em forma de V de cabeça para baixo em seu peito, da mesma cor da guarnição em suas pernas. Sua cabeça e pescoço eram azuis, e havia 2 grandes tufos que se estendiam sobre seu peito e se curvavam para cima. Seu primeiro par de chifres se estendia sobre sua cabeça e se curvava ao redor da parte inferior de seus olhos. Os olhos eram pretos com pupilas em forma de X. Havia uma pequena marca no topo de seu focinho e um chifre curvado para cima em cada lado de sua cabeça no lugar das orelhas. Era Xerneas. Com exceção de Professor Carvalho, nenhum deles tinha visto Xerneas, mas tinham visto uma imagem dele. A imagem obviamente devia ter sido desenhada por um antigo mestre Pokémon, já que estava lá há muito tempo. Assim como as pessoas da Terra precisam ler histórias sobre dinossauros, as pessoas neste mundo precisam ler sobre Pokémon lendários e míticos, e Xerneas era um deles. Olá, Professor Carvalho, o deus humano e também outros Pokémon e humanos. Eu sou Xerneas, mas parece que você já sabe quem eu sou. Já que você veio aqui sem avisar Arceus, algo deve ser muito importante. Não vou desperdiçar seu tempo, então diga o que pensa, disse Xerneas, mas não abriu a boca para falar. Estava usando telepatia. Xerneas, quero perguntar se você pode criar um espaço usando apenas sua alma e consciência. Nenhum outro tipo de energia deve ser usado, disse Professor Carvalho. Professor Carvalho não parecia bem agora. Parecia ter 10 anos e estava muito cansado. Então, a coisa é tão séria assim, né? Presumo que você saiba que não preciso fazer isso para me esconder do Arceus. Sou de alguma outra forma mais barata de fazer isso. Estou ciente disso. Então, vou ter que ligar para a Celebi, porque vou precisar do apoio dela. Só me dê um minuto, disse Xerneas, fechando os olhos. Todo o seu corpo começou a brilhar com uma luz diferente por um tempo. Enquanto isso, Togetic apenas olhava para ele como se tivesse visto um deus. Tecnicamente, estava vendo um deus. Começou a olhar ao redor e depois para Xerneas. Podia sentir que o lugar estava repleto de pura energia do tipo feérico, mas essa energia do tipo feérico era muito diferente do que ele conhecia. Não pense nisso agora. Você terá tempo para compreender no futuro, disse uma voz, e Togetic percebeu que se tratava de Xerneas. Seguiu o conselho e decidiu não pensar no assunto. A mesma coisa estava acontecendo com Alakazam e outros Pokémon psíquicos e do tipo fada. Xerneas deu-lhes um aviso e eles o seguiram. Em um minuto, Celebi apareceu. Xerneas a preencheu com todos os detalhes e não perdeu tempo e começou a ajudar Xerneas a criar um espaço. Espere. O tempo lá dentro será o mesmo que no nosso reino? Perguntou Axel de repente. Celebi sorriu e disse, o tempo dentro do espaço será diferente do seu mundo. Se 1 hora se passa no seu mundo, 5 horas se passaram dentro do espaço. Alguma outra pergunta? Sim, por favor, me avise quando estivermos prontos para entrar no espaço. É importante, disse Axel. Celebi assentiu e começou a fazer o que tinha que fazer. Xerneas também estava fazendo seu trabalho, e depois de 1 minuto, houve uma fenda no espaço e um portal roxo apareceu na frente de todos. O portal foi criado e ficará aberto por apenas 2 minutos, disse Celebi. Sistema, desative-se, disse Axel em sua mente. Jim, tem certeza de que deseja desativar o sistema? Sim, o sistema está sendo desativado. O processo será doloroso. O anfitrião deve aguardar 20 segundos. De repente, Axel sentiu como se sua alma estivesse sendo arrancada do corpo. A dor era única, pois ele nunca havia sentido uma dor como aquela em toda a sua vida. Axel se ajoelhou e começou a gritar de dor. Tá? Seus pais e seus comandantes ficaram assustados ao olhar para Axel, mas Xerneas interveio. Não se preocupe, ele não corre perigo algum. Vai acabar em poucos segundos. Os pais e os comandantes decidiram acreditar, mas ainda assim foi muito doloroso de assistir. Após 20 segundos, Axel sentiu como se a dor tivesse desaparecido. Foi uma experiência única e ele não queria passar por algo parecido novamente. Vamos. Estou pronto. Havia muitas perguntas na cabeça de todos, mas o tempo estava muito curto. Então, todos entraram no espaço. O espaço era totalmente branco, assim como no sonho que ele teve antes, mas de repente as cores começaram a se formar, e então grama, árvores, água e montanhas. Era como se um novo mundo estivesse sendo criado diante deles. Demorou algum tempo para que todas as pessoas e Pokémon se acalmassem e então Xerneas falou. Então, Axel Blaze, por que você pediu para criar um espaço desses, ignorando que eu perderia muita força vital e poder da alma para isso? A voz estava cheia de raiva e era o completo oposto do que eles tinham testemunhado antes. Bem, por onde devo começar? Desde o começo, disse Xerneas. Capítulo 806. Axel começou sua história quando estava na Terra. Quem ele era e como reencarnou aqui. Essa foi uma grande notícia para seus pais e seu tio. A mãe dele nem conseguia acreditar. Durante todo o tempo, ela pensou que Axel era seu filho, mas agora ele estava reencarnado? Uma coisa dessas realmente aconteceu? Axel, você não está brincando, certo? Perguntou sua mãe. Axel não disse nada, mas sua expressão dizia tudo. Então, você matou a alma do nosso filho enquanto ele nascia? Perguntou sua mãe. Axel nunca tinha pensado em tal coisa. Mas será que tal coisa tinha acontecido? Porque se tivesse acontecido, ele não sabia como seu relacionamento com a família se tornaria. Serling, que diabos você está dizendo? Você se esqueceu do aborto? Gritou o pai para a mãe, que imediatamente se calou. E o aborto? Perguntou Axel porque nem ele tinha ideia disso.
Axel, antes de você nascer, sua mãe sofreu um aborto espontâneo. Pelo menos foi o que o médico disse. O médico disse que o bebê já estava morto e que precisávamos fazer uma cirurgia para retirá-lo. Sua mãe estava grávida de 8 meses na época. Mas quando retiraram o cadáver do feto, você abriu os olhos e começou a chorar. O médico disse que era um milagre. Então, Serling, talvez nosso bebê já tivesse morrido antes que a alma de Axel viesse tomar conta do cadáver. E mesmo que não seja verdade e Axel tenha assumido a alma daquela criança, ainda somos seus pais. Axel é nosso filho por completo. Como você pode sequer pensar em uma coisa dessas? Sim, sinto muito, Axel. Eu não estava pensando direito. Você ainda é nosso filho. Por favor, me perdoe, disse sua mãe, e Axel imediatamente se ajoelhou para acalmá-la. Você pode continuar sua história? Não temos muito tempo, lembrou Chernias novamente. Axel começou a falar sobre seu sistema e ninguém se surpreendeu com isso. Eles sabiam que Axel era diferente de alguma forma e agora sabiam o motivo. Nem mesmo os comandantes ficaram surpresos, pois sabiam que Axel tinha poderes especiais. Depois disso, Axel começou a falar sobre a missão e sobre Arceus. O quê? Você está me dizendo que Arceus está sendo manipulado de alguma forma? Então como vamos viver de agora em diante? Gritou Dory, pois não conseguia acreditar em algo tão absurdo. Eu sabia que ele estava sendo corrompido, mas não sabia que você foi enviado aqui para curá-lo. O que você planeja fazer com Arceus no futuro? Perguntou Chernias. Eu realmente não tenho ideia. A missão dizia que eu precisava sobreviver e curar Arceus. Então, é isso que farei, mas não sei como, disse Axel. Deixe-me dar uma informação. Existem apenas 5 seres neste universo que Arceus não pode controlar. O primeiro sou eu. O segundo é Celebi. O terceiro é Ho. O quarto é o atual mestre Pokémon e o último é Axel Blaze. Ele não conseguiu nos controlar, nós 3, porque não fomos criados por ele. Ele não conseguiu controlar o primeiro mestre Pokémon por causa do primeiro mestre Pokémon. Mas eu nunca entendi porque ele não conseguiu controlar você. Agora eu sei o motivo. Já comecei a perceber que Arceus está sendo corrompido por uma força desconhecida. Até eu estou sendo corrompido por essa força. Mas como sou a razão da vida em todos os reinos, posso controlar a corrupção, mas não posso fazê-lo por toda a eternidade. Ho também está sendo corrompido, mas agora, de alguma forma, aprendeu a controlar a corrupção. Não sei como fez isso, mas fez. Antes de eu começar a falar, parece que você ainda tem algo a dizer. Então, por favor, termine seu discurso. Axel então começou a falar sobre sua conversa com o sistema e como ele era apenas um peão, e mesmo que curasse Arceus, não conseguiria ter sua liberdade. Ser o cavaleiro do Criador seria como uma prisão para ele. Filho, então o que vamos fazer? Perguntou seu pai. Não sei. É por isso que eu queria falar com todos vocês. Na verdade, tenho uma ideia. Axel então contou a todos sobre a opção de desativar o sistema e também aumentar o nível de dificuldade. Axel, mesmo que você seja um bom ser humano, não vou fazer nada para te ajudar aqui. Se eu pudesse fazer isso com apenas um aceno de dedos, eu teria feito, mas não posso brigar com esse tal criador. Mas você me chamar aqui significa que você quer que eu te ajude de alguma forma e, em troca, você vai me ajudar com Arceus, disse Chernias. Sim, esse é o ponto principal, disse Axel. Chernias estava realmente se sentindo mal por Axel. O jovem humano não tinha feito nada de errado e mesmo assim sofreria muito. Queria ajudá-lo e tinha algumas maneiras de fazer isso, mas simplesmente não conseguia sem correr o risco de perder alguma coisa. Chernias e Celebi começaram a conversar telepaticamente e todos eles apenas esperaram por sua decisão. Axel, conversamos bastante sobre isso e chegamos a uma solução. Primeiro, vou te ensinar algo chamado Artes da Alma. Antes de mais nada, deixe-me te contar algo sobre a alma em si. Uma alma é algo que você carrega na sua próxima vida. É a única que permanece com você durante toda a sua jornada. As artes da alma, basicamente, aumentam o poder da sua alma e também mantêm o poder que você conquistou dentro dela. Então, sua alma se torna poderosa. Mas não é fácil aprender e progredir na arte da alma. Como você pode carregar o poder da sua alma em sua próxima jornada, o preço terá que ser pago, e o preço é o tempo. Então, ao aprender esta arte da alma, sua alma se tornará poderosa. E se sua alma atingir esse marco, você não precisará mais trabalhar para este criador. Isso é realmente possível? Teoricamente é possível, mas na prática leva muito tempo e poucas pessoas têm a capacidade de aprender, principalmente humanos. Pokémons aprendem mais rápido que humanos. Mas por que isso? Na verdade, existem 3 explicações para isso. Primeiramente, os Pokémons são mais sintonizados com suas almas do que os humanos. Não sabemos o porquê, mas é a realidade. E o segundo? A segunda razão é que quando sua arte da alma atinge um estágio mais avançado, você pode conectar sua alma aos seus Pokémon. O número de Pokémon com os quais você pode se conectar dependerá do seu domínio das artes da alma. Quando você conecta sua alma aos seus Pokémon, ela fica mais fraca por um tempo, mas há alguns benefícios. Tipo, você pode invocar sua alma gêmea ou seu Pokémon sempre que quiser. Você pode até armazená-los no seu espaço mental e, finalmente, seu Pokémon ganhará um impulso. Isso não parece justo. Claro que não é justo. Humanos são algo que nós, Pokémons, criamos. Então, faltam muitas coisas a você. Isso é verdade, disse Axel, que ficou deprimido depois de ouvir isso. Foi uma longa história, mas os humanos foram criados pelos Pokémons. Mas não se venda. Se o primeiro mestre Pokémon conseguiu atingir tal altura, você também poderá atingir esse nível e até superá-lo. Se você conseguir superá-lo, poderá chegar ao nível de Arceus ou até mais alto, disse Chernias. E então o último motivo, também o mais importante. Quando você começar seu treinamento nas artes da alma, seu rank atual começará a cair rapidamente. Porque você estará verdadeiramente conectando sua alma com seu corpo. Este será um processo longo e doloroso, e haverá vazamentos. Mas seus Pokémons não teriam que sofrer com isso.
O quê? Mas isso é tão injusto. Não é injusto. A razão pela qual seus Pokémon não devem perder seus ranks é por minha causa. Eu os ajudarei. As artes da alma que vocês treinarão vêm basicamente de mim, um Pokémon. Essa arte da alma não é 100% compatível com humanos. Então vocês perderão muito. Mais uma pergunta. Se você conhecia uma arte tão poderosa, por que não a ensinou aos Pokémon e aos humanos? A resposta é muito simples. Isso é feito para não perturbar o equilíbrio deste mundo. Mesmo que os Pokémon sejam mais fortes que os humanos, ainda tememos que se ensinássemos isso aos humanos. Um dia eles criariam suas próprias artes da alma e poderiam até competir conosco. Esta é a dura verdade porque, ao contrário de nós, vocês humanos, são muito gananciosos por natureza. A única razão pela qual vivemos em harmonia é porque vocês são mais fracos e nós não somos gananciosos por natureza. Então por que me conta isso agora? Porque se eu não fizer isso, o mundo acabará. Aprender as artes da alma tem muitas vantagens. Primeiro, mesmo que você morra, uma boa parte da sua força será carregada para a próxima vida. O poder da sua alma aumentaria muito e seu corpo e alma se conectariam, o que elevará seus poderes a um nível muito alto. Mas, como eu já disse, aprender a arte da alma é um processo que consome tempo. Não poderia ser feito em apenas um mês ou mesmo um ano. E como já conversei com meus colegas, só nos restam cerca de 10 anos antes da batalha final. Xerneas disse a eles que daria o livro de treinamento das artes da alma, mas que ainda precisavam conversar sobre muitas coisas. A primeira coisa foi como curar Arceus. A única pista que temos é a Roa. Ela foi influenciada por essa corrupção, mas de alguma forma conseguiu escapar. Se tivermos alguma maneira de fazer isso, temos que conversar com ela, disse Celebi. Então, por que não falamos com ele? Não é tão fácil assim. Eu já disse que existem 5 seres que Arceus não consegue controlar e Roa é um deles. Já pensou por quê? Não vou dizer porque Roa é tão especial, porque é a história de Roa, não a minha. Precisamos respeitá-la pelo que ela realmente é. Então, nem eu consigo entrar em contato com Roa, a menos que ele queira se encontrar comigo. Então, você terá que se encontrar com Roa. Você mesmo disse Xerneas para Axel. Se você não consegue entrar em contato com Roa, como espera que eu faça isso? Perguntou Axel. Ele sabia que Xerneas era algo que ele deveria venerar e respeitar. Era o único Pokémon que mantinha todos os reinos unidos em harmonia. Isso era algo grandioso. Mas agora sua vida estava em jogo, então ele não se importava com nenhuma honraria. Como tenho o poder de manipular almas e usar o poder das almas, também consigo sentir a trajetória delas. Consigo perceber que Roa e você estão conectados de uma forma estranha e distante. Xerneas jogou uma bomba em Axel depois de dizer isso. Capítulo 807. Xerneas percebeu o que Axel ia perguntar em seguida. Então respondeu, nem eu sei porquê, mas posso dizer claramente que vocês dois estão de alguma forma conectados. Então, se você pudesse de alguma forma alcançar Roa e saber como ele saiu da corrupção, então poderíamos tirar Arceus desse problema. Eu também estou sendo corrompido aos poucos. Pode chegar um momento em que eu também estarei contra você. Então, antes que isso aconteça, preciso que você fique mais forte, encontre Roa, encontre a solução e então cure Arceus. Sei que estamos pedindo muito de você, mas não temos outra escolha. Qual é a probabilidade de eu conseguir fazer isso? Perguntou Axel. Não faço ideia. Seu futuro tem infinitas possibilidades. Não posso prever isso. Se eu tivesse lhe dito qual possibilidade você precisa aproveitar para conseguir, então não teria acontecido. Portanto, não posso lhe dizer nada. Agora que conversamos sobre isso, é hora de sairmos daqui e também fazer com que você e seus Pokémon aprendam as artes da alma. Isso levará algum tempo, mas não se preocupem, Celebi nos ajudará nisso. Iremos para outra dimensão e então aprenderemos sobre isso, disse Xerneas. Axel não conseguia acreditar no que estava acontecendo naquele momento. Ele sabia que o problema era sério quando recebeu a missão de curar Arceus. Mas, francamente, ele não estava dando tudo de si. Por quê? Porque era uma tarefa monumental e ele sabia que não conseguiria concluí-la em apenas um mês ou um ano. Então, ele estava se esforçando ao máximo e inconscientemente esquecendo a gravidade do problema. Por um momento, ele pensou, por que ele? Por que ele tinha que sofrer tanto? Por que não podia viver uma vida normal como os outros? Axel invejava aqueles que eram mais fracos e menos talentosos que ele. Eles não sabiam o que ele tinha que enfrentar. Enfrentar o mundo inteiro sozinho não era algo que alguém desejaria. Mas lá estava ele, fazendo o mesmo. Senhor Xerneas, podemos também aprender esta arte da alma? Ouviu-se uma voz e foi Heitor quem falou. Sim, eu também quero aprender essa arte da alma e me preparar, acrescentou Krishna. Lentamente, todos os comandantes começaram a perguntar a mesma coisa. Mas por quê? Você vai ficar mais fraco e isso vai tomar muito do seu tempo. Por que você quer fazer isso? Perguntou Axel, claramente chocado com a determinação deles. Senhor, o senhor realmente acha que somos seus comandantes apenas nesta vida? Se o destino nos permitir, queremos servi-lo mesmo após a morte, e agora que temos a chance, por que não agarrá-la? Disse Dory. Dory está certa. Queremos que você seja o nosso líder mesmo depois da morte. E por que importa se ficarmos fracos por um curto período de tempo? Já estamos lidando com muitos problemas. Não há problema em adicionar mais um. Pelo menos tiraremos algum proveito disso, disse Kanye. Kanye não era do tipo falador, mas dessa vez foi ele quem falou sobre isso. Quando uma pessoa é dominada por toda a dor do mundo e um estranho lhe dá alguma coisa, mesmo que seja um ombro para chorar, essa pessoa será dominada por uma gratidão de um nível que um coração normal não conseguiria conter. Era isso que Axel sentia naquele momento. Ele só queria criar essa equipe de mercenários porque queria uma organização para lutar a última batalha. Nunca imaginou que eles o apoiariam mesmo quando todas as probabilidades não estivessem a seu favor. Pessoal, ok, vamos fazer isso. Eu também farei isso, gritou Agnes animadamente.
Por fim, exceto seus pais, tio, o professor Carvalho, Lucario, Gengar e Blue, todos iriam aprender as chamadas artes da alma. Celebi criou uma dimensão diferente e eles treinaram nessa arte da alma por um longo tempo. Axel não sabia quanto tempo havia se passado lá fora, mas sabia que já fazia mais de um mês ali. Eles não iriam dominar todas as artes da alma ali mesmo. Iriam memorizar como fazê-las durante esse tempo. Celebi tinha uma habilidade especial para fazer isso. Axel não tinha tempo nem para pensar como isso era possível. Ele tinha muita coisa para fazer. Pode ter levado mais de um mês, mas como todos estavam falando sério, nenhum deles pensou que tanto tempo havia passado. Talvez fosse alguma magia de Celebi ou Xernias, ele não sabia. O que ele sabia era que precisava curar Arceus de alguma forma. Agora vocês têm cerca de 1,5 hora antes que possamos sair deste espaço, disse Xernias. Eles agora haviam retornado ao mesmo espaço de antes, onde nenhum deles, nem mesmo os Raimundo Ren, conseguiam ver nada. Se você tem algo para falar, agora é a hora. Depois disso, você não pode falar sobre isso e quem sabe quando terá chance de falar sobre isso no futuro, disse Xernias. A primeira coisa que Axel fez foi falar com seus pais. Axel, você não precisa dizer nada. Você é nosso filho por completo e faça o que fizer, você tem a nossa bênção. Eu só quero que você se case e me dê netos no futuro, disse sua mãe. Lá estava ele pensando em como curar o criador do seu universo e sua mãe estava preocupada com seu casamento. Ele nem sequer tinha idade para se casar, mas isso o ajudou a se acalmar. Isso o fez sentir que pelo menos algumas coisas estavam normais. Depois disso, ele foi falar com seus pokémons. Ele queria falar especialmente com Absol e Taurus, pois não falava com eles há mais de um ano. Como vocês estão? Vejo que ambos alcançaram o posto de rei. Então, querem voltar? Perguntou Axel. Ambos discordaram da ideia de ir. Segundo eles, tinham muita coisa para fazer lá. Ronan queria criar seu próprio rebanho de Tauros e Bolfalantes. Absol tinha outras coisas para fazer e eles também queriam sua ajuda em algo. Bem, se você quer saber mais sobre isso, por que não falamos com o Xernias aqui mesmo? Afinal, ele é especialista nisso, disse Axel com um sorriso. Ele percebeu que eles, aos poucos, começaram a levar a vida a sério. Começaram a questionar a especialidade que tinham e estavam amadurecendo. Finalmente começaram a aparecer alguém em quem ele podia confiar. Por fim, ele conversou com todos os seus pokémons. Sinto muito que você tenha que lutar para salvar o mundo. Essa pressão não é algo que você merece. Mas aqui estamos. Então, se você quiser desistir, porque pode querer no futuro, por favor, desista agora. Porque depois disso ninguém pode desistir. Shedinja se aproximou um pouco e falou. Axel, eu acho que falo em nome de todos quando digo que você está sendo monumentalmente estúpido. Que recuar. Estamos nisso para salvar nossas vidas. Você pode pensar que está nos fazendo um favor, mas está apenas nos machucando profundamente. Todos concordaram com Shedinja. Era realmente o chefe que falava em nome de todos. O único que não sabia o que fazer era Gandiva. Quando todos se reuniram para vir a este lugar, ele também ficou animado. Queria saber para onde estavam indo. Então foi junto. Ele não sabia que encontraria um Pokémon tão poderoso e mítico, e agora lhe foi oferecido aprender essa arte da alma. Qual o problema em aprendê-la? Então, ele aprendeu esse movimento também. Agora, todos diziam que arriscariam suas vidas por esse humano. Depois de passar algum tempo com este humano, ele lentamente começou a aceitá-lo como seu treinador, mas não o fez completamente. Este humano era algo muito implacável, e também houve momentos em que ele se mostrou o ser humano mais generoso do mundo. Como todos diziam que apoiariam Axel e também lutariam por ele com o mundo, ele não sabia o que dizer. Devo dizer que não vou? Não, não posso fazer isso. Não posso deixar minha personalidade heroica ser destruída assim. Não posso ser chamado de covarde. Mas não sou o Pokémon dele. Acho que ele já se esqueceu disso. Então, devo lembrá-lo? Pensou Gandiva. Mas agora que todos estavam com uma aparência tão descolada e heroica, ele não queria ser chamado de covarde. Então, aceitou ajudar este humano a lutar contra o tal Arceus. Qual o problema nisso? Ele só precisaria treinar um pouco mais do que antes. Isso deve bastar. O outro que não sabia o que estava acontecendo era, na verdade, Aron. Era apenas um bebê e não tinha nem 3 meses. Mas como todos diziam que fariam isso, ele também pensou em fazer. Estava apenas seguindo a multidão. Por fim, ele conversou com o professor Carvalho, Bluehead e sua equipe. Eles tiveram uma discussão intensa sobre o que deveriam fazer. O tempo não estava a seu favor e ele estava perdendo sua força vital. Mas a discussão era importante. Eles conversaram sobre os códigos secretos e qual deveria ser o próximo passo para eles. Como eles se tornariam poderosos e como Axel se tornaria poderoso. Gengar e Lucario também estavam nesta reunião. Finalmente, depois de toda a conversa e discussão, finalmente chegou a hora de eles saírem do espaço. Depois disso, você dificilmente me verá. É melhor não nos encontrarmos. Não quero que a entidade que está me corrompendo pense que temos algum tipo de relacionamento, disse Xernias. Além disso, se você quiser se concentrar em qual Pokémon se concentrar mais, pense no seu Shedinja. Por quê? Shedinja é uma entidade estranha. É o primeiro Pokémon que realmente não tem alma. É formado apenas por energia do tipo fantasma. É por isso que a concentração e o domínio da energia do tipo fantasma são maiores em Shedinja. Mas o seu Shedinja é diferente. Ele tem uma alma, e uma alma muito nova. Uma alma nova pode aprender as artes da alma mais rápido do que outras. Além disso, eu lhe darei um presente, disse Xernias, e então olhou para Togetic, e os olhos de ambos brilharam com uma luz rosada. Depois disso, Togetic começou a flutuar e todo o seu corpo ficou coberto por uma luz rosada. Após 5 minutos, ele afundou lentamente e então a luz também desapareceu. Parecia que estava em um sono muito profundo. Não se preocupe. Vai levar um tempo para ele acordar. É só um pequeno presente da minha parte.
Depende do seu Pokémon o quanto ele pode utilizá-lo, disse Xerneas com um sorriso. Celebi também se aproximou de Venusaur e depois de Alakazam. Não tinha muito a dizer a Alakazam, mas parecia realmente se importar com Venusaur. Eu queria te treinar mais no futuro e queria te ver crescer, mas parece que eu não teria chance. Mas não se preocupe, ainda tenho algo para você, disse Celebi a Venusaur. Capítulo 808. Venusaur também brilhou com uma luz verde e adormeceu. Parecia que Xerneas e Celebi iriam se despedir de alguma forma. Axel agora tinha certeza de que não os veria tão cedo, ou talvez nunca. Agora vou tirar a gente daqui. Então, preparem-se, disse Xerneas e então, de repente, houve um clarão de luz. Todos olharam ao redor e viram que estavam no mesmo campo de treinamento para onde haviam se teletransportado. Axel imediatamente conectou o sistema a ele e a mesma dor o atingiu. Ele não queria gritar porque havia outras pessoas por ali e ele deveria ser o líder delas. Então, ele se abaixou e tentou conter a dor. Seus pais estavam naturalmente preocupados com ele, mas Professor Carvalho disse para ele se acalmar e então teletransportou todos para o salão da base norte. Red se certificou de que não havia ninguém lá e selou o local. Demorou um pouco para ele se acostumar. Eu simplesmente me conectei com ele. Então isso levou algum tempo, disse Axel. Já discutimos isso e agora não precisamos mais discutir. Executaremos o plano como discutimos. Por favor, nem falem sobre isso sozinhos. Haverá consequências, alertou o Professor Carvalho. Desde que o mestre Pokémon disse isso, nenhum deles ousou questionar. Eles tinham ouvido e visto tudo. Senhor, o príncipe fará uma aparição pública amanhã. Depois disso, devemos ir à liga para falar com Gerard, disse Hector. Antes que Axel pudesse responder, Professor Carvalho disse. Blue, leve-os para seus respectivos lugares. Deixe Gengar e Lucario aqui. Vamos falar com o príncipe, disse Professor Carvalho. As ordens foram concluídas em um instante. Axel, sua equipe, Gengar, Lucario, Red e Professor Carvalho teletransportaram-se diretamente para o local onde o príncipe estava tomando café da manhã. Era de manhã cedo, por volta das 8 horas. A Batalha das Marés tinha acabado de terminar e o príncipe estava de bom humor. Trunda, a secretária, e uma das criadas estavam na sala de jantar. A criada servia a comida e o príncipe sorria. Esta foi a melhor batalha de maré da qual ele já participou. A performance era importante se o príncipe quisesse ascender ao trono, e grande parte disso se devia a um jovem chamado Axel. Acho que deveria ter dado algo mais a ele. Conquistei muito com ele, disse Prince. Não, senhor, ele é só um menino. Se você der demais a ele, vai estragá-lo, comentou Trunda. Você está certo. Eu quero que ele seja a arma secreta, e não o contrário, disse o príncipe para si mesmo e então de repente. Pá. Trunda gritou a plenos pulmões e o príncipe também ficou horrorizado. Muitas pessoas apareceram ali de repente, sem aviso prévio. Depois de alguns segundos, o príncipe ficou furioso. Como essas pessoas ousam vir aqui sem pedir? Então ele ficou aterrorizado novamente ao ver Red e Professor Carvalho. O príncipe não sabia o quão poderosos Gengar e Lucario realmente eram, pois era um homem gordo e sem treinamento em aura. Mas só pela aparência, ele podia dizer que eles eram extremamente fortes. Enquanto isso, Trunda era uma treinadora poderosa. Ela tinha um Pokémon de nível rei. Ela conseguia perceber que ambos eram de nível mestre ou deus. Olá, Príncipe Kimar. Desculpe por vir sem avisar, mas tenho algo para discutir com você e você sabe que quase não tenho tempo, disse Professor Carvalho. Sentou-se e começou a comer uma maçã. Até Axel ficou surpreso ao ver as ações de Professor Carvalho. A equipe ficou totalmente surpresa, pois nunca tinham visto um comportamento tão casual na frente de um príncipe. Nem mesmo o príncipe havia enfrentado tal situação, pois nunca havia conhecido o Professor Carvalho pessoalmente. Mas ele sabia que não deveria agir com arrogância diante dele. Poucas pessoas acreditavam que o mestre Pokémon era o deus humano, pois, há muito tempo, Professor Carvalho não fazia nenhum milagre. Houve um incidente em que ele destruiu a cidade inteira por causa de Axel, mas foi só isso. O príncipe era uma dessas pessoas. Então ele imediatamente se ajoelhou e disse, é ótimo finalmente vê-lo também, senhor Professor Carvalho. Ah, finalmente um garoto com boas maneiras. Sentem-se, não precisam se ajoelhar. Sentem-se todos, disse Professor Carvalho, e todos se sentaram nas cadeiras. Agora, Kimar, você é um dos poucos de quem eu realmente gosto. Meu filho aqui também parece ter grandes expectativas em relação a você. Então, se você quer ser o futuro rei, eu o apoiarei, disse Professor Carvalho. Sério? Perguntou o príncipe. Sim, claro, mas para isso você precisa fazer algo por mim. Preciso ver se você é realmente capaz de controlar toda a região, disse Professor Carvalho, olhando para Trunda. A criada já havia fugido daquele lugar. Não se preocupe, senhor. Eu confio nela. Por favor, feche a porta para que possamos conversar direito. Trunda foi, trancou a porta e ficou atrás de Kimar. Escute aqui, Kimar. Você tem uma boa ideia para planejar as batalhas de maré porque no futuro, lutaremos muitas batalhas de maré. Mas a questão é que precisamos nos tornar muito mais poderosos e estar unidos para o que está por vir, disse Professor Carvalho. O que está por vir? Não posso te dizer isso e acredite, eu quero. Não temos muito tempo e preciso não só que Axel fique mais forte, mas também que outros fiquem mais fortes. Quero que estejamos unidos e precisamos de um bom rei para que isso aconteça, disse Professor Carvalho. Quanto tempo realmente temos? Menos de 10 anos. É muito pouco tempo. Se você está dizendo o que eu penso, então não temos muito tempo, disse Prince. Você tem razão, mas não podemos desistir agora, não é? Seu pai é um bom rei, mas ele realmente não fez nenhum movimento para assumir o controle da Liga. A Liga está indo em uma direção muito ruim, e se isso continuar, a Liga não será capaz de lidar com as batalhas que se aproximam. Então, preciso substituir seu pai e você precisa fazer isso em menos de 2 anos. Eu vou te ajudar, porque tenho o poder de mudar diretamente a posição do rei.
Mas se eu te nomeasse rei, primeiro você precisaria me provar isso. Mas antes de tudo, você está pronto para assumir essa responsabilidade? Ser rei não significa apenas mais poder e influência, mas você também terá que enfrentar muitos problemas. Estou pronto para isso. Diga-me o que você quer que eu realize. Primeiramente, você precisa se concentrar em ser um treinador. Você só se envolveu politicamente e eu não quero que meu próximo rei se esconda quando a batalha começar. Então, o primeiro requisito é que você tenha um Pokémon de nível pseudo-rei antes do final de 2 anos. Mas isso é simplesmente impossível. Gritou Trunda e o príncipe imediatamente acalou, lançando-lhe um olhar furioso. Ótimo, você tem uma boa presença de espírito. Então você precisa ativar sua aura e também atingir o nível raro antes de 2 anos. Este é o requisito do seu corpo e dos seus Pokémons. Agora vou lhe dizer o que você precisa realizar antes desses 2 anos, disse Professor Carvalho. A condição não era tão severa, mas Axel não sabia o quão bom treinador o príncipe realmente era. O futuro será de batalhas de maré. Então, você precisa ter uma equipe de mercenários sob seu controle e formar alianças com 2 deles. Você já tem uma aliança com a futura equipe de mercenários do Axel, então você só precisa de uma aliança e uma equipe de mercenários sob seu comando. Por fim, os soldados que estarão sob seu comando. Falarei com o rei para lhe dar alguns soldados. Você pode escolher o que quiser, dadas as condições que o rei estabelecer, e precisa formar uma equipe poderosa, não apenas de soldados, mas também de pessoas com boas habilidades administrativas, políticas e econômicas. Estas são as minhas condições. Você consegue? Farei o meu melhor, disse o príncipe apressadamente. Ótimo, é isso que eu gostaria de ouvir de você. Precisamos acelerar o processo da creche que Axel quer montar. Então, vou comprar a cidade perto de Akone para a creche. Ajude-me se alguém intervir. Além disso, darei a ele alguns dos pesquisadores avançados para a creche. Certifique-se de transferir todos os óvulos que prometeu, disse Professor Carvalho. Depois de conversar com o príncipe sobre coisas menos essenciais, Professor Carvalho, Red, Gengar e Lucario seguiram seus próprios caminhos. O discurso público também correu bem e o príncipe fez um bom trabalho colocando Axel em uma boa posição. Outros não reclamaram porque Axel realmente merecia. Os prêmios não foram tão bons, mas ainda assim foi melhor que nada. O efeito da maré foi enorme, especialmente na futura equipe de mercenários. Muitos soldados sob o comando de Arbiter queriam se juntar a Axel e sua equipe. Eles sabiam que estariam seguros se estivessem nessa equipe. Axel esperava que Arbiter também se juntasse, mas ela não se juntou. Claro, o recrutamento foi suspenso porque eles precisavam primeiro distribuir as recompensas e também se registrar na liga. Eles também precisavam verificar os antecedentes de todos os novos membros que queriam entrar. A maioria deles não foi selecionada porque nem sequer tinha Pokémon de nível pseudo-rei. As condições eram difíceis e Axel sabia disso, mas ele precisava de uma base sólida para sua equipe. Senhor, o encontro já foi marcado e Gerard concordou em se encontrar conosco depois de 2 dias, disse a Cheetah. Ótimo, levará 2 dias para chegar lá. Então, já reservamos o avião? Perguntou Axel. Senhor, o príncipe concordou em nos emprestar seu jato particular. Podemos chegar lá em um dia a partir deste avião. Melhor ainda. Quero ver a cara do Gerard. Você configurou o que o Mark nos deu? Sim, temos. Você não precisa se preocupar com isso, disse Hector com um sorriso. Axel, o homem do momento. Me dá um abraço, disse Gerard com uma cara feliz enquanto abraçava Axel. Axel também respondeu. Com exceção de Dory, todos os comandantes estavam presentes nesta reunião. Estavam no mesmo salão de reuniões de antes. 11 comandantes, Axel, Gerard e seu secretário estavam presentes. Ouvi dizer que você fez um bom trabalho na Batalha da Maré. Estou muito orgulhoso de você, disse Gerard com um sorriso, mas Axel percebeu que ele havia planejado algo. Obrigado, Gerard. Vim aqui para registrar oficialmente meu time, disse Axel. Claro, mas primeiro preciso verificar se você atendeu a todos os requisitos, disse Gerard. Sim, tenho todos os documentos aqui. A Cheetah, entregue todos os documentos a ele, disse Axel. Gerard conversou com sua secretária sobre todos os documentos, olhando para Axel com uma expressão séria, disse em tom grave. Sinto muito, Axel, mas não posso aceitar sua inscrição. Capítulo 809. Axel esperava que Gerard dissesse isso, mas quando finalmente ouviu, a raiva começou a crescer dentro dele. Ele tinha feito muito por esta equipe. Por quê? Para poder salvar este maldito mundo. E agora ele tinha que ouvir essa besteira. Ele respirou fundo para se acalmar. Gerard podia ver sua expressão e estava gostando de cada momento. Por favor, sente-se, Axel, e deixe-me dizer-lhe por que, disse Gerard e pediu que Axel se sentasse. Aqui nos relatórios, consta que você completou a Batalha da Maré antes de qualquer outro. Embora isso seja impressionante, você se recusou a ajudar a outra equipe de mercenários. Além disso, você precisa dar ao outro lado qualquer ajuda significativa. Axel, embora vocês sejam uma equipe de mercenários, nosso lema é salvar vidas suficientes. Vocês só se importam com vocês mesmos. Se eu lhes der o título oficial de equipe de mercenários, temo que vocês só vejam essas batalhas de maré como um negócio lucrativo. Não posso deixar você fazer uma coisa dessas. Então, terei que recusar sua oferta. Gerard, investi muito tempo e dinheiro nisso. Também investi muito tempo nos membros da minha equipe. Pense neles. Você não pode querer fazer isso só porque quer se vingar de mim, disse Axel. Quem falou em vingança? Podemos não gostar um do outro pessoalmente, mas eu levo esse assunto a sério, disse Gerard, claramente ofendido. Se você leva esse assunto a sério, saiba também que perdi apenas 5 soldados em toda a Batalha da Maré. Isso é, na verdade, um recorde em toda a história. Isso mostra o quão capaz eu sou. Mesmo sabendo quão bom eu sou, você ainda está recusando minha oferta. Se isso não é vingança, então o que é?
Além disso, cuidar dos meus soldados é minha responsabilidade e não sou responsável por lidar com as batalhas de maré dos outros lados. Se eu fosse enviar ajuda, seria simplesmente porque quero fazer algum trabalho de caridade. Se a sua equipe oficialmente mercenária não conseguiu nem lidar com a batalha de maré, enquanto a minha não oficial consegue, então você pode ser a pior pessoa para selecionar uma equipe mercenária, disse Axel. Axel, estou realmente ofendido que você pense assim. Não estamos fazendo isso para ganhar dinheiro e reputação, mas para salvar vidas, disse Gerard. E eu entendo isso e já provei para você. Mas eu não sou o Arceus que pode fazer tudo e qualquer coisa. Eu fiz o meu trabalho e até gravei um disco. E você não aceita a minha oferta? Vou perguntar de novo, Gerard. Você quer mesmo fazer isso? Se eu estivesse fazendo coisas ilegais, conseguindo a insígnia de mercenário por meios desonestos, e você o rejeitasse, então eu entenderia. Mas eu fiz tudo corretamente. Você me impôs as condições mais difíceis. Crie uma base em 2 meses, vença uma batalha de maré difícil com uma porcentagem de mortes tão baixa e supere todas as suas expectativas. Mas você ainda me rejeita? Ainda lhe resta um resquício de humanidade? Gerard respirou fundo, ficou sério e disse, desculpe, Axel, mas não posso registrar seu time. Se é isso que você quer, então não vou atrapalhar seu tempo, disse Axel e saiu da sala de reuniões. Você gravou tudo? Perguntou Axel enquanto saíam da sala de reuniões. Sim, senhor. Não se preocupe. Nós cuidamos de tudo isso, respondeu Ashita com um sorriso. Ótimo, sorriu Axel e então foi para a liga de canto. Ao sair, discou um número e o sujeito atendeu imediatamente. Era o príncipe Kimar. Senhor, Gerard recusou como eu esperava, disse Axel. Não se preocupe. Vou falar com meu pai. Por que você não vem ao palácio em 3 dias? Há uma pequena cerimônia festiva em 3 dias. Prosseguiremos conforme o planejado após 3 dias. Obrigado, senhor. Não precisa. Você só está fazendo isso pelo mundo inteiro. Como posso recusar? E não me chame de senhor. Só me chame de Kimar, disse Kimar com um sorriso no rosto. Ok, obrigado, Kimar. Teremos o dia anual dos Pokémon iniciais na região de Kanto. Ninguém sabe quando esse festival começou, mas dizem que neste dia os 3 Pokémon iniciais, Charizard, Blastoise e Venusaur, fizeram algo tão mágico que foram considerados os 3 Pokémon iniciais. Vamos ouvir do nosso anfitrião, o príncipe Kimar. O príncipe parecia um pouco mais magro do que antes. Axel percebeu. Não fazia nem uma semana e ele já estava começando a emagrecer. O príncipe continuou contando a história de uma grande batalha de maré que quase levou os humanos à extinção, e de repente, 3 Pokémon surgiram para lidar com a batalha de maré contra os humanos. Depois daquele dia, os humanos da região de Kanto começaram a rezar para aqueles 3 Pokémon e então, eles se tornaram os Pokémon iniciais da região de Kanto. Era uma história antiga. O tipo de história que os pais contavam aos filhos à noite. Era uma história linda, mas ninguém sabia se era verdadeira. A história era tão antiga quanto o tempo. Agora, antes do início da cerimônia, nosso rei e meu pai têm um anúncio especial para todos nós, disse o príncipe, anunciando que o rei subiria ao palco. A multidão ficou encantada ao ver o rei. O rei podia não ser tão poderoso e influente quanto a liga, mas ele e a família real eram amados pelo público. O rei continuou falando sobre a importância deste dia e finalmente disse o motivo pelo qual veio aqui. Como vocês também devem ter notado, há um aumento nas disputas de maré. Não sabemos por que isso está acontecendo e o que está causando tal situação, mas garanto que a liga está fazendo de tudo para conter a maré. Depois disso, o rei parou de pensar no que realmente estava dizendo e falou novamente. Na verdade, para ser franco, a liga não está fazendo um bom trabalho. No geral, está fazendo um bom trabalho, mas desde que a liga se estabeleceu como a principal potência para nos proteger, eles começaram a ficar gananciosos e arrogantes. O público ficou boquiaberto ao ouvir tal declaração. Quem estava envolvido nessa área entendia o rei, mas os outros não. Até então, o rei havia se mantido neutro em relação à liga, mas agora estava se opondo a ela. Isso seria interessante e os repórteres estavam enlouquecidos. Mesmo que a família real não seja tão forte quanto a liga, eu recebo os relatos da minha região. Vejo muita discriminação por parte da liga e eles cobram preços astronômicos pelas batalhas de maré. Eles fazem o que querem. Eu entendo que eles fizeram história salvando a humanidade no passado, mas isso não lhes dá o direito de fazer o que querem. Você pode estar pensando que estou dizendo isso só porque estou bravo com a liga, mas eu também tenho algo a provar. O rei então foi falar sobre Axel e sua equipe de mercenários. Como eles lutaram bravamente perdendo apenas 5 soldados em toda a Batalha da Maré, e como a liga não aceitou a oferta de se tornar a equipe de mercenários. Para completar, o rei mostrou um vídeo de Axel e a equipe se reunindo com Gerard. Isso foi feito especialmente por Axel e a equipe e só foi possível graças a Mark. Mark da família Venu foi o inventor desta câmera curta. Embora este mundo também tivesse câmeras, elas não eram tão pequenas a ponto de caberem em uma caneta sem que os outros nem percebessem. Depois de ver tudo isso, a multidão ficou perplexa e furiosa ao mesmo tempo. Todos os erros cometidos pela Liga no passado começaram a vir à tona. Não sei o que enfrentaremos no futuro, mas posso dizer que precisamos estar preparados para o futuro e uma equipe como a de Axel não deve ser apenas recompensada por seu bom trabalho, mas também apoiada. Antes, eu sentia que a Liga estava fazendo um bom trabalho em nos manter seguros, mas agora sinto que a família real também deveria se esforçar. Então, de agora em diante, eu, Ageon da Casa Bardin, o primeiro de seu nome, Luz dos Oito, o Conquistador, o Destruidor e o Misericordioso Senhor da região de Kanto,
príncipe dos nascidos do dragão, defensor da cidade, escudo da fé e protetor do reino. Anúncio que eu e a família real criaremos um refúgio seguro para o povo da região de Canto, onde eles poderão viver suas vidas sem temer a morte. A partir de agora, a família real também aceitará equipes de mercenários e aumentará o efetivo de soldados para lutar contra a maré das batalhas. Meus filhos e filhas serão os responsáveis pela administração deste cargo, e este será o teste para a ascensão deles. Então, para começar esse projeto gigantesco, vou conceder ao Sr. Axel Blaze e sua equipe chamada Fairy Tail o título de primeira equipe mercenária do reino. Como uma bomba gigante explodindo, o povo começou a gritar o nome do rei e o nome Fairy Tail. Este foi um grande anúncio do reino. Isso significava que a família real estava desafiando a liga diretamente e abertamente. Mas o drama ainda não havia terminado. Sr. Axel Blaze, por favor, suba no palco e ajoelhe-se diante de mim, disse o rei, e Axel fez exatamente isso. O rei sacou sua longa espada grande e colocou-a no ombro esquerdo de Axel e então passou para o ombro direito e finalmente para o topo de sua cabeça, dizendo: pelo poder que me foi conferido pelo primeiro mestre Pokémon, Isaac, pelo atual mestre Pokémon, Samuel Carvalho, e pelo primeiro rei, Borag Bardin, eu lhe concedo o título de primeiro cavaleiro da região de Canto. Você aceita a responsabilidade? Sim, eu concordo, disse Axel. Então levante-se, Axel Blaze, e aceite a pesada responsabilidade de ser meu primeiro cavaleiro, disse o rei, e Axel levantou-se lentamente. Axel então recebeu uma espada de presente para ser o primeiro cavaleiro. A mudança foi tão repentina que toda a multidão até se esqueceu de falar. Mas quando perceberam o que havia acontecido, todos gritaram de alegria e entusiasmo. O título de cavaleiro era muito especial no mundo Pokémon. O título de cavaleiro era concedido apenas aos treinadores poderosos que conseguiam se provar em batalhas de maré. E um rei só podia selecionar 10 cavaleiros em toda a sua vida, do primeiro ao 10º cavaleiro. Quando o rei deixa sua posição, cabe ao próximo rei escolher entre manter os cavaleiros ou mudar suas posições. Depois de se tornar cavaleiro, a influência política de Axel só ficava atrás do rei e da rainha. Axel nem precisou piscar para o príncipe agora. Era um título muito poderoso, mas como o rei sentia que tal poder poderia ser mal utilizado por Axel, já que era tão jovem, Axel também recebeu o título de Visconde do Rei. Claro, o poder que Axel carregaria agora não diminuiria, mas era apenas uma forma de dizer a Axel para fazer as coisas com moderação. Capítulo 810. Axel sabia que o rei iria ajudá-lo de alguma forma. O que ele não esperava era ser coroado o primeiro cavaleiro. Era algo grandioso e ele não conseguia entender por que o rei estava tomando uma medida tão drástica. Embora o rei tenha dito que a família real criaria sua própria liga, Axel não sabia como isso funcionaria. Ele levaria suas equipes para cidades diferentes para as batalhas de maré? E como ele conseguiria os recursos e o dinheiro? Como ele lidaria com a liga dali em diante? Havia muitas perguntas que ele queria saber, então, depois de sair do palco e ir para o seu quarto, ele se sentou para a celebração terminar. Este era o dia em que as 3 famílias iniciais receberiam os recursos do rei e também da liga. Isso era costume, mas os recursos concedidos eram substanciais. Toda a divisão dos recursos dependia da contribuição das 3 famílias iniciais e, claro, a família Venu havia conquistado o primeiro lugar mais uma vez por 2 anos consecutivos. Isso só aconteceu por causa de Axel. Tring, 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 Kachak. Olá. Ei, Axel. Kimar aqui. Você deve estar completamente confuso com o que aconteceu. Por que não vem ao palácio para conversarmos? Papai disse que quer falar com você também. Axel foi ao palácio para ver do que se tratava. O palácio era muito grande. Talvez fosse o edifício mais bonito e maior que Axel já tinha visto. Na verdade, não poderia ser chamado de edifício. Era uma combinação de vários edifícios. Axel foi devidamente escoltado até o local onde Kimar estava sentado. Se os guardas não o tivessem ajudado, ele definitivamente estaria perdido. Antes que Axel fizesse qualquer pergunta, Kimar lhe deu o livro dizendo como isso funcionaria. Primeiro, Fairy Tail teria 6 meses para se preparar. 6 meses não era muito tempo, pois Axel planejava aumentar a força de sua equipe para 100 mil. Isso levaria algum tempo, mas ele sentia que se fizesse uma boa seleção, não haveria problema algum. Depois de 6 meses, ele receberá ofertas para as batalhas de maré e terá apenas que selecionar uma delas e levar seu time para lutar naquela batalha de maré. A compensação por cada batalha de maré era menor do que a da liga, mas Axel conseguia entender. A família real queria acabar com a liga, então eles tinham que fazer algo para agradar o público em geral. Todo esse dinheiro viria do público de uma forma ou de outra, e o rei não queria que eles se sentissem pressionados. Além disso, havia algo chamado batalhas de maré pro bono, em que a compensação era ainda menor, pois a família real doava a maior parte do dinheiro para elas. Claro, havia alguns benefícios como a concessão de novidades, terras, Pokémon poderosos e outras coisas, mas tudo isso era condicional. Axel não tinha falta de nada disso, então ele não iria escolher isso. Depois veio a parceria com os soldados e mercenários da liga. Kimar disse que as conversas já estavam em andamento e que eles não sabiam como isso iria se desenrolar, mas a família real queria cooperar com a liga nessas questões. Sinto muito, mas meu pai está muito ocupado com tudo o que está acontecendo. Então ele me pediu para responder a quaisquer perguntas que você tenha para ele, disse Kimar. Isso era compreensível, pois ele era o rei e havia feito algo que não era feito há muito tempo. Por que vocês estão desafiando a liga agora? O rei disse que iria com calma, mas agora está desafiando a liga diretamente. Pode não acabar bem, porque a liga tem muita influência, perguntou Axel.
Suspiro, Axel, você tem razão. Meu pai queria fazer isso devagar, mas depois de ouvir o que o mestre Pokémon me disse, meu pai quer acelerar. O senhor professor Carvalho disse que só nos resta uma década, então precisamos nos fortalecer também. A liga está corrompida demais para lutar as batalhas futuras. Axel também deu um longo suspiro ao ouvir isso. Era verdade. Axel não sabia o quão honesto Romeu, o líder da liga, realmente era, mas Gerard era completamente corrompido. Ele só estava fazendo isso por dinheiro, ganância e vingança. O que você planeja fazer agora? Perguntou Kimar. Estou planejando desafiar outro ginásio. Parece que meus novos Pokémon estão prontos para outra batalha, mas primeiro preciso ir para casa e encontrar o Aron. Ele estava pensando em desafiar outro ginásio agora. Já fazia mais de um ano, mas seu progresso nas batalhas de ginásio estava lento. Ele sabia que não havia dedicado tempo suficiente ao seu novo Pokémon porque estava muito ocupado. Era hora de dedicar um tempo a eles. Mas primeiro, ele precisava recrutar novos membros. Axel percebeu que 50.000 membros não seriam suficientes para sua equipe e precisava adicionar mais 50.000. Na verdade, também quero recrutar novos membros para minha equipe. Estou planejando anunciar isso. Essa é uma boa ideia. Sua fama aumentou e agora é uma boa hora para recrutar alguns membros, respondeu Kimar. Você pode me ajudar a fazer a verificação de antecedentes deles? Perguntou Axel. Ah, sim. Não se preocupe. Vou garantir que você esteja em boas mãos. Depois de dizer isso, ele foi para o seu quarto. Estava interessado na alocação de recursos da família Venu, mas não tinha tempo para isso naquele momento. Queria ver se Venusaur, Alakazam e Togetic haviam acordado, pois quando Xerneas e Celebiles transmitiram seu conhecimento, eles adormeceram. E já fazia 6 dias desde que isso acontecerá. Eles ainda estão dormindo, mas sinto que Venusaur e Light podem acordar a qualquer momento, relatou Shedinja. Shedinja era quem estava protegendo e monitorando todos os 3. Isso é bom. Então, quando você vai treinar? Perguntou Axel. Pretendo ir para lá depois que todos eles acordarem. Na verdade, não quero ir porque sinto que eles não estão prontos para proteger você. Eles ainda estão fracos agora, suspirou Shedinja. Com exceção de Charizard, Slowking e Alakazam, outros não foram fortes o suficiente para proteger Axel em seu momento de necessidade. Pelo menos era o que Shedinja sentia. Não se preocupe, eles estão bem fortes agora. Meg, Magnus, Beedrill, Charles e Light estão muito fortes agora. Você não precisa se preocupar, e eu estarei seguro. Não vou participar de batalhas de maré agora, disse Axel. Da última vez, quando Shedinja ainda estava com Axel, ele foi sequestrado. Então Shedinja se tornou super protetora. Você precisa completar seu treinamento. Você sabe que seu ritmo de crescimento será muito lento aqui. Também acho que você precisa de vários métodos de ataque agora, e um poderoso. Uma que pode afetar uma grande área e outra que pode ajudar você a lidar com um único alvo. Seu controle sobre outros movimentos como gravidade, controle de sombras e absorção de sombras é alto, pois, naquela época, achávamos que sua sobrevivência era necessária. Mas agora, você precisa de um movimento de ataque forte. Shedinja também havia percebido suas deficiências. Como estava muito focado em sua sobrevivência antes, não havia desenvolvido um bom movimento de ataque. Então precisava se concentrar nisso agora. Lentamente, Alakazam começou a abrir os olhos. Axel e Shedinja se aproximaram um pouco mais para ver se estava tudo bem. Então, o que aconteceu? Você ganhou alguma coisa? Perguntou Axel. Sim. Eu estava em um sonho onde controlava poderes psíquicos para fazer muitas coisas. Minha mente conseguia se lembrar de tudo, mas eu precisaria de muito tempo para atingir esse nível, disse Alakazam. Isso é bom. Ainda é um progresso. Axel, não pude dizer antes porque você estava muito ocupado, mas vou precisar dos cadáveres e núcleos de Pokémon selvagens. Eles não devem ser superiores ao meu rank, mas não inferiores ao elemental. Por que você precisa disso? E de quantos você precisa? Perguntou Axel, claramente confuso com o pedido. Acredito que se eu quiser ter um bom controle sobre outros elementos, preciso pesquisar seus núcleos e sua energia infinita. Quanto aos números, o máximo que você puder me fornecer. Quero seguir 2 direções. A primeira é a telecinese e a segunda é o elemento espacial. No momento tenho uma boa compreensão do espaço devido ao sonho e também da telecinese, mas para uma melhor compreensão, preciso saber mais. Tatuagens também são um nível mais alto. Então, eu precisaria de alguns cadáveres, disse Alakazam, sem nenhum sinal de vergonha em seus olhos. Eu lhe darei os cadáveres. Não se preocupe. Axel tinha muitos cadáveres e núcleos das batalhas de maré anteriores e havia acumulado muito dinheiro, recursos e pontos das últimas batalhas de maré, mas quase todos eles não foram usados. Então, agora poderiam ser usados para isso. Depois de 1 hora, Venusaur também acordou, disse que estava em um sonho estranho e as informações sobre como avançar foram meio que martelando em seu cérebro. Estávamos errados o tempo todo. Durante todo esse tempo, eu queria ter um bom domínio da energia do tipo grama para criar uma grande floresta, mas eu estava errado. Se eu quisesse avançar a voz da floresta para um nível mais alto, conseguiria fazê-lo comandando-os, disse Venusaur. Ambos tinham seus novos planos de treinamento e Axel estava feliz com eles. Cetelix e Gyarados também se saíram muito bem nas batalhas de maré, e as namoradas de Cetelix também se saíram bem. Axel sentiu que deveria conversar com elas também. Depois de uma longa batalha de maré, Axel só queria descansar. Era por isso que planejava voltar para casa. A fase inicial do recrutamento ficaria a cargo de seus comandantes e a fase final caberia a ele. Então ele tinha algum tempo livre. Embora Venusaur e Alakazam tivessem acordado de seus sonhos, Togetic não.
Togetic está apenas no nível elemental. Então, vai precisar de algum tempo para processar todas as informações. Além disso, sinto que o que ele está ganhando agora é muito mais avançado do que o nosso, comentou Alakazam. Você pode estar certo sobre isso. Vamos esperar um pouco. Xerneas não faria nada de mal para machucá-lo, disse Axel, e eles esperaram. Depois de mais 4 dias, enquanto Axel observava os novos recrutas, ele recebeu uma mensagem telepática de Alakazam. Togetic vai acordar. Venha para o campo de treinamento. Ainda estavam no palácio naquele momento e o recrutamento estava sendo feito apenas lá. Axel levou algum tempo para se acostumar com o palácio, mas agora conseguia se movimentar pelo local com excelente precisão. Ao chegar ao campo de treinamento, viu que Togetic brilhava com uma luz roxa. Não sabia o que estava acontecendo, mas não parecia um aumento de nível ou evolução. Depois de esperar por cerca de 4 minutos, o brilho finalmente desapareceu e finalmente Togetic abriu os olhos. E quando Axel olhou em seus olhos, ele ficou chocado além da conta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 811. A aparência de Togetic havia mudado completamente. Parecia um pouco mais alto do que antes e mais liso. Suas asas estavam um pouco mais longas e maiores do que antes, e ele tinha uma marca no topo da testa que parecia estar brilhando um pouco. Axel não conseguia entender o que tinha acontecido, mas quando olhou as estatísticas, ele entendeu. Ele finalmente havia evoluído seu poder ancestral para o nível 40 e agora sua aparência havia mudado bastante. Na verdade, Axel nem sabia que um Pokémon poderia evoluir seu poder ancestral para o nível 40 sem sequer ter evoluído completamente, porque tal coisa nunca havia acontecido até então. Axel foi bombardeado com muitas notificações e uma delas foi: Jim, o ataque especial de Togetic atingiu o nível S. Jim, você quer que ele evolua ou estenda sua evolução? Isso foi muito surpreendente, pois não fazia muito tempo que ele havia atingido o nível elemental. O que Xerneas fez deve ter sido algo muito maior do que Axel havia imaginado. Ele imediatamente disse para aumentar o nível. Jim, por favor, especifique a condição para o aumento de rank. Todas as suas estatísticas devem ser de rank S, ele deve aprender um novo movimento e aprimorar 3 de seus movimentos para um nível mais alto. Esta não era uma condição severa, pois ele tinha algum tempo de sobra para atingir o posto de pseudo-rei. Como você está se sentindo agora, amigo? Perguntou Axel. Na verdade, estou me sentindo muito diferente, mas não posso reclamar, disse Togetic telepaticamente. Desde que Axel reforjou sua alma, seu nível caiu para raro, mas isso não significa que suas técnicas de aura também foram degradadas. Assim, ele podia se comunicar telepaticamente com seus Pokémon. Mas quando ouviu a resposta de Togetic, ele sentiu que a mensagem estava muito clara em sua mente, o que o surpreendeu. Ele imediatamente olhou para a página de status do Togetic para ver mais informações. Nome do Pokémon: Togetic, idade 8 meses. Rank do Pokémon: nível elemental. Tipo de Pokémon: Fada Voador. Habilidade: Graça Serena 100%. Habilidade Oculta: Super Sorte 100%. Potencial: Preto, Monstruoso. Saúde: 5.500 Ataque: A. Agilidade: A mais defesa: A. Ataque Especial: S defesa especial: A mais. Axel ficou surpreso com as estatísticas. Havia muitas mudanças. Primeiro, sua saúde e estatísticas haviam recebido uma grande melhoria. Axel não sabia o que havia acontecido e precisava perguntar a Togetic sobre isso. Havia alguns movimentos novos que ele havia aprendido durante a Batalha de Maré. Isso foi feito principalmente para neutralizar sua fraqueza. Togetic era fraco contra movimentos elétricos e do tipo pedra. Então, raio solar e bomba de lama eram perfeitos para ele. Feixe gêmeo era basicamente um movimento que Axel queria que Togetic aprendesse como outro novo movimento que ele havia planejado para Togetic. Após a evolução do poder antigo, e com a ajuda de Xerneas, a maioria de seus movimentos do tipo fada melhoraram bastante, e finalmente, ele aprendeu o movimento. 100 selos de cura. Axel se acalmou e respirou fundo. Antes de olhar para os 100 selos de cura, Axel queria ver os movimentos atualizados. Foram muitas mudanças. Algumas das melhorias aconteceram durante as batalhas de Maré, mas a maioria aconteceu quando o local foi abençoado por Xerneas. Então, o que diabos aconteceu e o que Xerneas fez com ele? Axel então finalmente olhou para os 100 selos de cura. 100 selos de cura. Estágio 1 possui uma marca na testa que simboliza o selo. O usuário pode armazenar energia do tipo fada dentro do selo lentamente. Isso também aumentará seu ataque especial, defesa especial, vitalidade e resistência lentamente. O usuário pode destravar o selo para se dominar, mas isso não é recomendado, pois o corpo do usuário não é forte o suficiente para fazer isso. O movimento era bastante semelhante à habilidade de Tsunade, mas havia algumas diferenças. Primeiro, Togetic não pode usar o movimento agora porque é muito fraco. Axel não sabia o quão poderoso ele se tornaria, mas não havia fatores de cura envolvidos. Axel sentiu que o movimento precisava atingir um estágio mais avançado e que Togetic precisava alcançar um nível mais alto para ativá-lo. No entanto, este era um movimento futuro muito poderoso e Togetic finalmente havia tocado em como manipular a energia da natureza de alguma forma. Então, me diga o que aconteceu. Que mudanças são essas? Perguntou Axel. A história de Togetic começou como a de Alakazam e Venusaur. A história havia entrado em um sonho, mas era aí que a semelhança terminava. Me mostraram muitos sonhos. Em um sonho, um Togetic usava o poder das almas para cumprir suas ordens. Ele sugava as almas dos outros e as usava para fazer muitas coisas. Em outro sonho, o Togetic usava o poder da natureza para fazer coisas mágicas e em outro sonho, usava o poder da noite como um vampiro. Havia muitos sonhos e então percebi que Xerneas queria que eu escolhesse um deles. Então, escolhi a natureza e me concentrei em pensar nos 100 selos de cura. Então o sonho mudou e agora Togetic
começou a me mostrar ativamente como dominar 100 selos de cura. Também me mostrou muitas coisas que um poder da natureza poderia fazer e realizar. A maior parte passou despercebida para mim, mas tentei compreender o máximo que pude e então acordei. Bem, você aprendeu 100 selos de cura. Que outro poder da natureza você viu? Perguntou Axel. Francamente, não sei muita coisa. Sei a essência, mas não sei como treiná-lo. De alguma forma, sinto que com o tempo, também vou descobrir esses métodos de treinamento. Então veremos quando chegar a hora. Você se saiu bem e pode alcançar o posto de pseudo-rei mais rápido do que eu esperava. Mas criei uma condição difícil para você porque foi rápido demais, disse Axel e descreveu a condição. Togetic não ficou bravo com a condição, o que surpreendeu um pouco Axel, pois ela havia começado a mostrar seu lado maduro. Estou planejando ir para casa descansar um pouco por alguns dias. Vamos nos preparar para o futuro. Sei que muitas coisas aconteceram. Todas aquelas coisas sobre as artes da alma e tudo mais. Mas prometo que vamos superar isso. Voltaremos para casa amanhã, disse Axel e decidiu tirar um tempo para fazer alguma coisa. No telhado do prédio havia um pequeno Pokémon do tipo pássaro que observava o céu. Era Gandiva. Axel chegou perto de Gandiva e disse, você não parece alguém que aprecia um céu calmo. Gandiva olhou para Axel e Axel continuou. Você disse que observaria e depois decidiria se quer se juntar à minha equipe. Chegou a hora. Você viu o que eu passarei no futuro. Você estava lá. Então, qual é a sua decisão? Francamente, a Gandiva já estava convencida e queria fazer parte do time. Enfrentar o mundo inteiro? Ela foi criada para isso. Mas queria jogar esse jogo um pouco mais. Mas agora parecia que não conseguiria. Levou um minuto para decidir o que fazer e finalmente assentiu. Haha, que boas notícias. Vou te dar uma boa Pokébola. Não se preocupe, disse Axel com um sorriso e então se abaixou. Ele não tinha uma Pokébola consigo no momento, então decidiu comprar uma o mais rápido possível. Axel não sabia que Gandiva um dia seria o Pokémon mais poderoso da equipe e também a chave para a missão principal. Capítulo 812. Nome do Pokémon, Aron. Rank do Pokémon, Rank comum. Tipo de Pokémon, Aço, Pedra. Habilidade, Robusto, 15%. Habilidade oculta, Metal pesado, bloqueado. Potencial, Vermelho, avançado. Saúde, 500 ataque, D. Agilidade, F mais defesa, D. Ataque especial, F mais defesa especial, E mais. Axel estava olhando a página de status de Aron. Já fazia mais de um mês desde que ele nascerá. Axel o proibira de treiná-lo em movimentos naquele momento, pois estava muito fraco. Ainda precisava de um tempo para se acostumar. Mas o que ele lamentava era ter criado um bom vínculo com ele. O momento ideal para criar um vínculo com um Pokémon era quando ele ainda era um bebê, e Aron já tinha vivido metade dessa fase. Mas Axel teve que deixá-lo ali porque a Batalha das Marés simplesmente não era certa para Aron. Afinal, era apenas um bebê. Axel ainda tinha tempo para criar esse vínculo e sabia que Aron seria um Pokémon muito poderoso no futuro. Sua forma final era tão incrível. Axel ainda se lembrava do Agron de Steven e de quão poderoso ele realmente era. Ele não sabia até onde seu Aron iria, pois ele tinha apenas um potencial avançado. Mas com seu talento, Axel acreditava que Aron alcançaria grandes alturas. Aron, trouxe alguns minerais bons para você. Vem aqui, disse Axel, estendendo a mão. Olhando para os minerais e rochas brilhantes, os olhos de Aron brilharam enquanto ele avançava em direção a Axel com toda a sua velocidade. Apesar de ter apenas cerca de 45 centímetros de altura, era muito pesado, cerca de 70 a 80 quilogramas. É um Pokémon bebê enorme. Era um Pokémon do tipo Aço Rocha, e Axel ia transformá-lo em um tanque para sua equipe. A corporação Devon havia prometido a Axel que cuidaria de todas as despesas de Aron até que ele atingisse o posto de rei e Axel estava usando totalmente essa vantagem. A corporação Devon e Steven também lhe deram os planos de treinamento para Aron. O plano de treinamento pessoal de Steven foi muito útil. Axel o havia lido e estava satisfeito com ele. Steven havia criado seu Agron, um tanque e um atacante físico. Era um plano de treinamento ideal para alguém como Aron, mas Axel também queria adicionar um toque de ataque especial. Agron seria lento. Era muito pesado e torná-lo um Pokémon do tipo agilidade seria um desperdício de seu talento. Então, Axel ia torná-lo um tanque e também um atacante. Mas como sua velocidade seria tão lenta, era muito provável que não acertasse muitos golpes. Então, ele também queria que ele tivesse um bom ataque especial. A maneira de criar um Aron para que ele tivesse uma boa base era dar a ele muitos minerais e minérios de ferro para comer. Sim, a comida de Aron era muito diferente e também muito cara. Mas Axel também lhe deu uma dose de vitaminas e leite momo para uma dieta bem balanceada. Havia 2 motivos pelos quais ele escolheu seu Aron. O primeiro era seu movimento passivo, escudo maior que estava quebrado, pois com o aumento de sua vida e defesa, sua defesa física geral dobraria. Axel não sabia o quão poderoso esse movimento passivo seria no futuro. Na verdade, ele o escolheu porque ele tinha um movimento passivo. O movimento passivo era muito difícil de conseguir e para um Pokémon bebê ter um era algo inacreditável. O segundo motivo era que ele conhecia o movimento bala de sementes. Isso significava que tinha uma chance muito alta de ter poder oculto do tipo planta, e o tipo planta neutralizaria 2 de suas fraquezas, água e terra. Mas isso levaria tempo e Axel estava tranquilo. Ele precisava ter paciência. Então ele olhou para seu Pokémon recém-adquirido, Gandiva. Nome do Pokémon, Staravia, idade, 4 anos. Apelido do Pokémon, Gandiva. Rank do Pokémon, Rank comum. Tipo de Pokémon, normal voador. Habilidade, intimidar, 70%. Habilidade oculta, imprudente, 30%. Potencial, vermelho, avançado. Saúde, 800 ataque, B+. Agilidade, B defesa, C. Ataque especial, C++ defesa especial, C+.
Gandiva também tinha potencial apenas avançado, mas isso não importava devido à sua passiva, Inseto da Luta. Honestamente, Inseto da Luta era um dos movimentos passivos mais quebrados que Axel já tinha visto. Seu efeito não era imediato, mas com o tempo, Gandiva poderia se tornar extremamente poderoso à sua maneira. Axel chegou ao nível de seus movimentos e eles foram, na melhor das hipóteses, abaixo da média. Vale ressaltar que Gandiva já tinha 4 anos. Portanto, era um dos Pokémon mais velhos de sua equipe. Mas tudo bem. Já que se juntar a Axel, seu destino mudaria. O que Axel precisava fazer agora era elaborar um plano de treinamento para Gandiva, pois estava pronto para partir. Mas primeiro, vocês dois venham aqui. Quero que coloquem isso na cabeça e meditem. O conhecimento virá até vocês e então vocês tentarão aprender um novo movimento chamado Poder Oculto. Axel continuou explicando como uma TM funcionária, já que ambos não tinham ideia de como funcionava. Foi assim que Pokémons treinados se tornaram tão poderosos? Pensou Gandiva. Se fosse aprender um movimento, levaria vários meses para fazê-lo, mas agora seu treinador dizia que isso poderia ser feito em 1 minuto. Axel usou o TM em ambos. Como eles só tinham potencial avançado e eram Pokémon muito jovens e pouco evoluídos, não aprenderam o movimento em 1 minuto. Pense no que você vivenciou e tente reproduzir. Aron, faça isso com moderação, disse Axel. Eles levaram algum tempo e no final do dia, ambos aprenderam o movimento. Axel notou algo enquanto tentavam aprender o movimento. Gandiva era muito preguiçoso. Talvez fosse o Pokémon mais preguiçoso da equipe. Por isso, era muito fraco devido ao seu movimento passivo, o Inseto da Luta. Ele precisava mudar sua mentalidade em relação a Gandiva. No entanto, a notificação foi uma surpresa para ele. Jin. Aron aprendeu um novo movimento, Poder Oculto. Jin. Tipo de Poder Oculto, tipo Grama. Jin. Gandiva aprendeu um novo movimento, Poder Oculto. Jin. Poder Oculto de Digitação, tipo Fogo. Axel ficou feliz por Aron ter um poder oculto do tipo Grama. O tipo Fogo para Gandiva foi um pouco inesperado, mas ele conseguiu conviver com isso. Um dos motivos pelos quais Axel escolheu Gandiva como seu Pokémon foi a falta de um Pokémon do tipo Voador puro. Eles só tinham Flap para isso, e como passaria muito tempo nas batalhas de maré no futuro, ter um tipo voador adicional era necessário. Axel, o jantar está pronto. Vem agora. O Aurter também está esperando. Chamou sua mãe e Axel entrou alegremente em casa. Sim, Axel tinha voltado para casa depois da Batalha da Maré. Ele precisava descansar de todas as mortes e assassinatos. Ele também queria ver o progresso da creche. O Príncipe Kimar e Professor Carvalho não estavam brincando sobre o progresso da creche. Eles gastaram muito dinheiro na reconstrução do local perto da cidade de Acone para a creche. Axel também não precisava se preocupar com o criador de nível avançado, já que Professor Carvalho estava fornecendo 2 ou 3 deles para a creche. Professor Carvalho também foi muito generoso e iria fornecer uma variedade de Pokémon jovens e ovos de Pokémon para a creche de Axel. Irmão, posso ir ver o andamento da creche? Perguntou Agnes animada. Quem estava mais animada com isso era Agnes, pois Axel havia lhe dado essa responsabilidade. Na verdade, ela não precisava fazer nada além de representar Axel como membro da família, mas Axel acreditava que Agnes aprenderia muito na creche. Ele também esperava que Agnes não tentasse ser uma treinadora como ele. Ele sabia como o mundo era cruel e como essa profissão era perigosa. Portanto, se Agnes concordasse em investir seu tempo na creche, Axel não teria que se preocupar com ela. Axel, como você se sentiu quando aprendeu essas artes da alma? Perguntou Noah. Eles não aprenderam porque não tinham nada a ver com isso, mas Axel sim. Não sei como descrever. Meu ranking regrediu para rara, mas estranhamente não me sinto tão fraco. Na verdade, me sinto mais fraco do que antes, mas também me sinto mais forte de uma maneira diferente. Deve ter algo a ver com a alma, respondeu Axel. Na verdade, parecia um pouco estranho e Axel não conseguia descrever em palavras. Você ainda precisa aprender essas artes da alma. Como vai ter tempo para isso? Você tem muita coisa para fazer, perguntou Noah. Haha, na verdade, não preciso fazer muita coisa com essa arte da alma. Meu único propósito em aprendê-la é porque também quero esse poder no futuro. Então, não vou aprender nenhuma arte da alma defensiva ou ofensiva. Só vou me afinar mais com ela. Só isso e não vai tomar muito do meu tempo. Xerneas havia preenchido sua mente com inúmeras possibilidades para o uso das artes da alma. Elas eram muito místicas e poderosas, mas naquele momento Axel não precisava aprender todas elas. Ele não queria ser um guerreiro, mas sim um treinador Pokémon. É claro que havia algumas artes da alma interessantes que o protegeriam em momentos de necessidade e que seriam essenciais para ele no futuro, mas eram muito poucas. A família não falava muito sobre isso. O pai e a mãe queriam que a família fosse normal, e falar sobre essas coisas o tempo todo seria muito constrangedor. Então, como vai a creche? Acho que você está animado com isso, perguntou a mãe. Sim, será construído antes do final deste mês. O Príncipe Kimar e o Professor Carvalho estão me ajudando com isso e sou muito grato. Mas por enquanto, quero me concentrar nos meus jovens Pokémon. Eles cresceram muito nesta batalha de maré e agora é hora de eu elaborar um bom plano de treinamento para eles. Também quero me concentrar na minha próxima batalha de ginásio, disse Axel. Você já pensou em algum ginásio que você gostaria de enfrentar agora? Sim, irei para a cidade de Zeza. Não é um daqueles famosos ginásios da cidade, né? Perguntou seu pai. Sim, não é. O ginásio é, na verdade, muito antigo. Antigamente, o ginásio era muito famoso e tinha um líder poderoso, mas quando o filho dele assumiu, a popularidade do ginásio caiu. Agora, ouvi dizer que o neto do líder original do ginásio assumiu. Ele é muito jovem, poderoso e está em ascensão. Também pode se tornar um dos 8 melhores ginásios da região de Johto em breve, disse Axel. Sério? Qual é a especialidade deste ginásio? Fogo. Então pode ser muito fácil para você. Você tem Feraligatro para este ginásio, disse Agnes.
Sim, mas uma vantagem de tipo não vai determinar uma batalha de ginásio. Quero ver o quão bom esse novo líder de ginásio é. Ouvi dizer que o líder de ginásio está na casa dos 20 anos e é muito jovem, disse Axel com um sorriso. Capítulo 813. Havia um site inteiro sobre os ginásios da região de Johto. A região tinha um total de 13 ginásios, cada uma com suas próprias especialidades. Por fim, havia uma seção de comentários no site. Axel deve dizer que a seção de comentários foi muito dura com ginásios medíocres como a Zesa, mas ultimamente ele tem ouvido falar muito bem do ginásio. Aparentemente, um cara novo havia assumido o comando do ginásio, e esse cara não era apenas poderoso e competitivo, mas também um ótimo líder de ginásio em termos de ensino. O cara tinha quase 30 anos e seu nome era Anakin. Axel estava muito interessado no ginásio do tipo fogo e ia explorá-lo, mas não agora. Ele precisava fazer muitas coisas antes. Primeiro, precisava analisar o progresso que seus novos Pokémon haviam feito. Depois da Batalha de Maré, eles não só progrediram em seus movimentos, mas também em táticas de batalha. A Batalha de Maré foi difícil, mas eles já haviam superado. Axel, finalmente chegou a hora de eu ir, disse Shedinja. Axel se virou e viu o mesmo Gengar. Ele tinha vindo para levar Shedinja para treinar novamente. Axel se levantou e foi até eles com um sorriso no rosto. Quando você retornar, certifique-se de que está forte o suficiente para lutar com aquele dos Knoir e lembre-se do que eu disse sobre seus movimentos, disse Axel. Sim, vou manter isso em mente. Não se preocupe, respondeu Shedinja. Sua família e outros Pokémon de sua equipe também vieram se despedir de Shedinja. Axel estava um pouco emocionado naquele momento, mas ele sabia que isso precisava ser feito. Aquele lugar era perfeito para o seu crescimento e ele tinha muitas coisas em mente. Axel também estava pensando em sua carreira. Se o mundo fosse acabar em 3 anos, ele realmente precisaria pensar em batalhas de ginásio e batalhas de campeões? Sim, havia uma missão em seu sistema, mas não havia a mínima chance de ele completá-la em 10 anos. Levaria muito tempo e energia. Axel, você não deveria pensar nisso desse jeito, comentou Red. Como assim? Não consigo concluir essa tarefa em 10 anos. Então, qual o problema em desistir agora? Perguntou Axel. Red também tinha vindo à cidade de Akone para falar com Axel. Ele disse que precisava de um descanso de Ash e sua esposa. Mas Axel sabia que Red tinha vindo para treinar Axel e lhe dar uma sugestão, da qual ele realmente precisava naquele momento. Não pense nisso como uma tarefa que você terá que completar. Pense nisso como degraus que você precisa subir para se tornar mais forte. Conseguir insígnias de ginásio e lutar com a Elite 4 não é a única coisa que você experimentará nesta jornada. Você conhecerá novas pessoas, ganhará novos Pokémons, fará aliados e conexões e também poderá testar seus Pokémons com treinadores experientes, como líderes de ginásio e membros de Elite 4. Isso irá melhorar sua experiência e torná-lo mais forte. Você não está errado. Além disso, batalhas de ginásio deixam meus Pokémon mais fortes e também são interessantes. Axel conquistou muitos aliados lutando no ginásio. Isso era verdade. Ele se dava bem com Koga, Giovanni e Morgan. Ele também se encontrou com Charles e com a família Venu durante esse período. Foi por isso que Axel decidiu desafiar o ginásio Zesa, pois acreditava que este era neutro para ele. A região de Johto não era sua terra natal e ele não tinha um bom relacionamento com eles. Axel já havia verificado o status do Togetic e agora era a hora de ver a página de status dos outros. Primeiro foi o Primeape. Nome do Pokémon, Primeape. Apelido do Pokémon, Gheori. Rank do Pokémon, nível elemental. Habilidade, Espírito Vital, dominado. Habilidade oculta, desafiador, 98%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 4.600 ataque. A. Agilidade B defesa B. Ataque especial, D mais defesa especial C. Houve muitas mudanças em seus atributos. Claro, não estava tão quebrado quanto o do Togetic, mas depois da Batalha de Maré, muita coisa mudou para ele. Não havia aprendido nenhum movimento novo, mas tudo bem. Sua maestria em seus movimentos aumentou consideravelmente e seu atributo de ataque agora estava no nível A. Isso era ótimo. Estava se aproximando de seu nível superior. Os movimentos modificados, nenhum deles era fora da caixa, mas com a combinação de todos eles, Primeape se tornou um predador de topo. Gheori, quero que você aprenda um novo movimento do tipo elétrico. Esse movimento deve ser adequado à sua situação, disse Axel e discutiu sobre o novo movimento que queria que ele aprendesse. O movimento seria parecido com o de investida trovão ou ataque selvagem, mas este novo movimento não teria a desvantagem desses movimentos. Com esses movimentos, o alvo avançaria em linha reta. Claro, a potência do movimento era muito alta, mas não era isso que Axel esperava de Primeape. Movimentos como o ataque selvagem também tinham uma boa chance de ferir o usuário e Axel não queria isso. Quero que você cubra todo o seu corpo com uma aura elétrica. Mas isso não é tudo. Este movimento não só deve aumentar sua velocidade a um nível impossível, como também acelerar seu tempo de reação. Se você aumentar sua velocidade, mas seu tempo de reação não for bom o suficiente, não importará o quão rápido você seja. A corrente elétrica também deve ampliar seu cérebro e seus olhos e também todo o seu corpo para fazer movimentos rápidos. Era como o manto de relâmpago do Raikage do mundo Naruto. Se Primeape conseguisse fazer isso e aprimorar esse movimento, poderia se tornar um dos Pokémon mais mortais em sua torradeira. Mas o movimento seria extremamente difícil de criar e levaria algum tempo. Então ele olhou para o status de Aerodactyl. Nome do Pokémon, Aerodactyl, idade 6 meses. Rank do Pokémon, nível elemental. Habilidade, pressão, 100%. Habilidade oculta, enervar, 70%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 4.000 ataque. A. Agilidade, B++ defesa, C++.
Ataque especial. B. Defesa especial. C. A primeira coisa que o interessou foi o movimento passivo que havia sido elevado ao estágio 3. Isso era muito significativo. Aparentemente, quando lutava na Batalha de Maré, precisava usar os dentes por muito tempo, e foi então que o movimento passivo foi elevado ao estágio 3. Houve também outras mudanças. Sua habilidade atingiu 100% de maestria e também seus outros movimentos. Ele também aprendeu um novo movimento, Furacão. Capítulo 814. A Aerodactyl estava definitivamente ficando mais forte. Seu movimento passivo havia sido aprimorado para o estágio 3, o que era um bom progresso. No entanto, além disso, não tinha mais nada que o chamasse de especial. Assim como Togetic se concentrava na energia da natureza, Primeape tinha seu espírito vital descanso e agora Berserker Hollow. Mas a Aerodactyl não tinha nada que o tornasse especial. Na verdade, era um personagem versátil. Concentrava-se tanto em ataques especiais quanto em ataques físicos. Na verdade, com exceção dos dentes divinos, ele não havia aprendido nenhum movimento novo. Não se engane, ele era muito forte, mas isso era tudo. Então, Axel e a Aerodactyl tiveram que descobrir sua especialidade. Aerodactyl, em que você quer se concentrar? Ataque especial ou ataque físico? Perguntou Axel. A Aerodactyl sabia que essa pergunta o assombraria um dia, e agora ela havia chegado. Na verdade, ele não sabia a resposta para isso. Sua tipagem de rocha com poder oculto de voo o tornava um forte atacante físico em potencial, mas seu movimento Tempestade de Areia o fazia querer ser um atacante especial. Não sei o que fazer. Quero ser um atacante especial, mas todos os meus movimentos me fazem pensar que ser um atacante físico é o caminho certo, disse a Aerodactyl telepaticamente. Estava determinado a dominar ambos. Então por que você não domina os dois? Eu posso fazer isso? Claro que você pode fazer isso. Mas você terá que treinar mais duro do que qualquer outra pessoa, disse Axel com um sorriso. Nidoking também era assim. Era um atacante especial, mas seus poderes físicos não podiam ser subestimados. Então, por que a Aerodactyl não pode fazer o mesmo? Por enquanto, acho que você deve se concentrar em aumentar sua velocidade. Vejo que quando você usa sua Tempestade de Areia, sua velocidade diminui, e isso não pode acontecer. Então você deve se concentrar em Chicote de Cauda, Polimento de Rochas e Tempestade de Areia, agora. Também precisamos pensar em um novo movimento para você, disse Axel. Depois de conversar com ele por algum tempo, ele decidiu se concentrar mais em Tempestade de Areia. Esse era seu movimento favorito e ele adorava estar no controle. Axel então olhou para as estatísticas de Feraligatr. Nome do Pokémon, Feraligatr. Rank do Pokémon, Rank raro. Tipo de Pokémon, água. Habilidade, força impetuosa, 75%. Habilidade oculta, força bruta, 57%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 3.500 ataque, S. Agilidade, S defesa, A+. Ataque especial, A++ defesa especial, A+. Feraligatr estava muito perto de atingir o nível elemental. Na verdade, Axel queria incluir Feraligatr na próxima batalha de ginásio. Antes, Axel planejava usar os mesmos Pokémon na batalha de ginásio para ter alguma vantagem competitiva na próxima região, mas agora, seu pensamento havia mudado. Ele ia tornar seus Pokémon o mais poderosos possível. Togetic e Aerodactyl não precisavam participar daquela batalha de ginásio. Eles já eram fortes o suficiente. À medida que progredia, suas estatísticas aumentaram consideravelmente devido à Batalha de Maré, e seus movimentos também melhoraram. Ele também aprendeu um novo movimento chamado Anel Aquático para uma melhor sobrevivência. Acho que você deveria aprender primeiro Liquidação. É um ótimo movimento para diminuir a defesa do alvo. Depois, acho que você também deveria se concentrar nas suas escamas. Feraligatr lançou um olhar duvidoso e confuso. Escamas? Sim, suas escamas. Acredito que se as fortalecermos, sua defesa geral aumentará. Seu ataque já é autossuficiente, e sua velocidade também é adequada. A única coisa que lhe falta agora é uma boa defesa. Quero que você crie esse movimento, e depois que você subir de nível, iremos para a batalha de ginásio, disse Axel. Ao saber que participaria da batalha de ginásio, Feraligatr ficou animado. Ele sonhava em participar do desafio de ginásio e agora finalmente tinha uma chance. Feraligatr não era o único que ele pensava em usar em batalhas de ginásio. Salamence também estava lá, e estava muito perto de atingir o nível elemental. Nome do Pokémon, Salamence. Rank do Pokémon, Rank raro. Habilidade, Intimidar, 80%. Habilidade oculta, Arrogância, 65%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 6.500 ataque, S. Agilidade, A+ defesa, S. Ataque especial, A+ defesa especial, A. As estatísticas de Salamence mudaram bastante. Era um Pokémon do tipo dragão, então essa mudança foi realmente surpreendente para Axel. Parecia que ele se saía bem em batalhas de maré. Ele não havia aprendido nenhum movimento novo até o momento, mas a maioria deles havia sido aprimorada, e ele estava prestes a subir de nível. Axel não esperava que ele alcançasse o nível elemental tão cedo, mas tinha certeza de que o usaria na próxima batalha de ginásio. Ele percebeu que o movimento passivo, Pele de Dragão, tinha sido muito útil para Salamence. Era uma camada extra de poder e proteção para ele. Apesar de possuir alguns tipos de movimentos especiais, Axel acreditava que ele se destacaria em batalhas físicas. Então, ele o instruiu a se concentrar em bombardeio de chamas, pois acreditava que seria crucial para o futuro, além de movimentos como Dia Ensolarado, que aumentariam suas estatísticas físicas no futuro. Axel estava esperando que ambos subissem de nível para que ele pudesse desafiar a próxima batalha de ginásio. Ei, Lucario. O quê? Você quer ir lá de novo? Mas por quê?
Bem, se você quiser ir lá para treinar, então não tenho problema. Não se preocupe, eu arranjo isso para você, disse Axel. Parecia que Lucario queria ir treinar na ilha de Aeus. Acreditava que seu foco e poder aumentariam ainda mais naquele lugar. Além disso, Charizard também queria ir para a ilha de Aeus e depois treinar com Ninetales. Pidgeot também queria fazer a mesma coisa. Axel conseguia entendê-los porque seu treinamento não havia sido concluído, e eles tinham que voltar para as batalhas de maré. Suspiro, não é que ele odiasse isso, mas sentia falta deles. Capítulo 815. Gandiva mais uma vez. Faça isso agora mesmo, gritou Axel. Aleijado. Aleijado. Staravia olhou para Axel e suspirou. Amaldiçoou-se por ter aceitado a oferta. Antes, seu cotidiano era tranquilo. Apenas sentava e apreciava a vista, e os outros recebiam comida em troca. Claro, seria humilhado por ser o Staravia mais fraco do grupo, mas isso era tudo. Não se importava em receber comida de graça. Mas agora, pelos últimos 3 dias, ele estava trabalhando sem parar com seus poderes físicos e movimentos. Axel era muito implacável. Axel também percebeu que Staravia não tinha nenhum objetivo em mente. Não queria ficar mais forte. Só queria ficar à toa. Axel estava com dor de cabeça lidando com esse Pokémon. Em primeiro lugar, embora tivesse evoluído uma vez, sua maestria em movimentos era muito baixa e suas estatísticas físicas também não o agradariam. Axel também conversou com Red e os médicos e descobriu que ele estava extremamente desnutrido. Também não se exercitava adequadamente, por isso era menor do que um Staravia normal. O médico lhe dera um plano alimentar adequado, repleto de recursos raros para que Staravia atingisse o padrão. Mas esses recursos só teriam um efeito ótimo se Staravia treinasse com toda a sua força. Esqueça os movimentos poderosos, ele tinha que primeiro se concentrar em torná-lo um Staravia normal. Mas o problema era que Staravia era muito preguiçosa e não queria treinar. Axel precisava fazer algo para motivá-la. Então ele percebeu que havia algo que ele podia fazer. Gandiva, vem aqui. Gandiva voou em direção a Axel e olhou para ele. Seu olhar dizia claramente: o que você quer agora? Por que você não está treinando seriamente? Perguntou Axel. Creep. Você acha que é difícil, né? Mas já pensou na sua reputação? Aleijado? Sim, sua reputação. Todos aqui acham que você é um dos mais fortes da minha equipe. Mas você também sabe que isso não é verdade. Aliás, com exceção do Aron, que não tem nem 3 meses, você é o mais fraco da minha equipe. Creep. Staravia gritou a plenos pulmões, negando claramente a declaração de Axel. Ah, você acha que estou mentindo? Então deixe-me lhe contar um segredo. Daqui a 3 meses, haverá uma competição Pokémon da família Blaze, onde você lutará contra alguém do seu nível. Então, você lutará contra Magnemites, o Artortlow e o Artortlow da minha irmã. Você acha que consegue derrotar algum deles? Se tem tanta certeza, por que não luta com qualquer um deles? Sugeriu Axel. Creep. Ele abaixou a cabeça, dizendo que não queria lutar com eles. Mesmo que Gandiva fosse arrogante e quisesse se mostrar o mais forte, sabia que era muito fraco. Tinha visto aqueles Magnemites e o Artortlow treinando e podia dizer claramente que não era páreo para eles. Então, o que você acha que aconteceria depois de 3 meses, quando você fosse derrotado instantaneamente por eles? Sua reputação não cairia para o nível mais baixo de todos os tempos? É isso que você quer? Perguntou Axel. Creep. Staravia gritou dizendo que não podia deixar isso acontecer. Ela havia causado uma boa impressão na equipe dizendo que era mais forte e agora não podia dizer que era mais fraca. Staravia deu um longo suspiro. Por que precisava agir com tanta maestria? Agora precisava treinar duro para provar a eles que não estava mentindo. Precisava conquistar um lugar sólido na equipe de Axel. Mas será que isso seria possível? Com apenas 3 meses, não sabia se conseguiria preencher essa lacuna. Ah, você acha que não consegue preencher essa lacuna em tão pouco tempo? Perguntou Axel. Staravia assentiu. Não se preocupe. Se você seguir todos os meus conselhos, com certeza vencerá todos eles. Aleijado. Ele perguntou se isso era verdade. Então deveria ser o mesmo para os outros Pokémon da equipe. Eles não cresceriam na mesma proporção? Onde estava sua vantagem competitiva? Axel ficou surpreso com a análise. Era muito inteligente. Sua mente intelectual passiva estava sendo útil. Você tem razão. Não vou discriminar nenhum de vocês. Mas vocês têm uma vantagem competitiva. Axel então contou sobre o poder do sistema e como ele podia ver suas estatísticas. Você tem um movimento passivo chamado Inseto da Luta. Esse movimento passivo deixaria seu potencial em níveis baixos, mas se você se esforçar e treinar duro, sem desistir, seus atributos aumentariam consideravelmente. Nenhum dos meus Pokémon tem um movimento passivo tão poderoso. Então, se você realmente seguir tudo o que eu digo, há uma boa chance de você se tornar muito poderoso nesses 3 meses, disse Axel. Staravia ficou chocada. Não sabia que tinha tal habilidade. Acreditava plenamente em Axel? Obviamente não. Mas precisava dar uma chance a esse movimento passivo. Se isso fosse realmente verdade, conseguiria manter sua reputação. Então, você está pronto para isso? Perguntou Axel. Creep. Certo, ótimo. Antes de começarmos a treinar seriamente, preciso te dar algumas informações sobre como ficar mais forte. Se você conseguir entender, no futuro poderá treinar sozinho e eu nem precisarei interferir. Os olhos de Staravia brilharam ao ouvir isso. Se fosse mesmo verdade, a informação era uma mina de ouro. Axel começou a falar sobre seu corpo fraco e como ele poderia se tornar forte.
Esta é a lista de vitaminas e medicamentos. Você também precisa consumir o leite Momo. Além disso, após longas horas de treino, você precisa tomar um banho medicinal para se recuperar. Quanto mais você treina e esgota seu corpo, maior será o efeito de todos esses recursos. Axel também falou sobre a energia infinita e como, teoricamente, um Pokémon poderia usar todos os elementos. Eles só precisavam treinar com ela e ter conhecimento teórico adequado. Axel também falou sobre sua fraqueza e a fraqueza de todos os tipos. Você é fraco contra Pokémon dos tipos elétrico, gelo e pedra. Um tipo elétrico é fraco contra. Então, se você quiser combater Pokémon dos tipos elétrico, gelo e pedra, você precisa ter movimentos de tipo correspondentes contra os quais eles são fracos. Isso é o básico, mas existem outras maneiras de combatê-los também. Por exemplo, se você tiver uma estratégia adequada e for muito mais poderoso do que eles. Axel também falou sobre maestria de movimentos e criação de novos movimentos e como seu talento era perfeito para isso. Se você estiver no meu time, ficará mais forte do que qualquer outro Pokémon. Essa é uma das vantagens de estar no meu time, disse Axel com um sorriso. Quando eles completaram a sensação teórica, já era tarde da noite. Não treine agora. Começaremos amanhã. Lembre-se do que eu lhe ensinei, disse Axel. A mente da Staravia estava ocupada elaborando todas as estratégias possíveis. Após 3 meses, enfrentaria Magnemite e sabia que precisava de um bom movimento terrestre para enfrentá-lo. Ele foi à internet com a ajuda de Agnes e olhou todos os movimentos de tipo terrestre que conseguiu aprender e ficou decepcionado. O único movimento terrestre que sua espécie conseguia aprender era o ataque de areia, o que só reduzia a precisão do alvo. Percebeu que aqueles Magnemites seriam um desafio para ele. Então começou a analisar todos os movimentos terrestres e pensou nisso. Axel havia dito que com treinamento e conhecimento suficientes, Staravia conseguiria aprender qualquer movimento. Então era uma esperança. Depois de pesquisar por algum tempo, ele chegou a 4 tipos de movimentos terrestres que poderia aprender. Bomba de lama, tiro de lama, campo de lama, tapa de lama. Staravia então começou a pensar em qual movimento deveria aprender. Primeiro, bomba de lama e tiro de lama eram movimentos difíceis de aprender e ela pensou que isso levaria um tempo que ela não tinha. Campo de lama era exatamente o que ele precisava naquele momento. Ao usar esse movimento, golpes do tipo elétrico seriam ineficazes contra ele. Mas isso só seria possível se o movimento fosse devidamente dominado. Staravia sabia que não conseguiria fazer isso em 3 meses. Além disso, ao usar esse movimento, o usuário teria que cobrir todo o corpo com lama, o que não só diminuiria sua velocidade, mas também o deixaria com uma aparência feia. Como isso pode parecer feio na frente de tantas pessoas? Então, ele decidiu aprender o movimento Ataque de Lama. Ataque de Lama era uma versão para iniciantes do tiro de lama em que o usuário batia a lama no alvo, o que lhe causava dano e também reduzia sua precisão. Tinha muito a fazer agora para manter sua reputação, mas sabia que precisava descansar. Então foi para a cama, cobriu-se com um cobertor e fechou os olhos. Quando Axel acordou, tomou banho, se arrumou e foi para o campo de treinamento. Ficou surpreso ao ver Staravia treinando no local. Eram apenas 5 da manhã. Ele havia acordado 1 hora antes e não esperava ver ninguém treinando. Ele voava alto no céu e então descia e batia suas asas. Então você começou a treinar, hein? O que você está fazendo? Perguntou Axel. Aleijado. Aleijado. Então você está começando a aprender o ataque de lama. Mas não é assim que se treina. Treinar dessa forma levaria um tempo para você aprender esse movimento, disse Axel com um sorriso. Seu plano funcionou e Staravia finalmente estava levando o treinamento a sério. Axel continuou explicando como treinar o movimento. Você não pode aprender o movimento apenas batendo as asas. Você precisa aproveitar a energia terrestre para usá-lo, disse Axel. Axel então começou a treinar o movimento adequadamente. Staravia tinha muitas coisas para fazer e conquistar, mas como estava animada para aprender um novo movimento, Axel não quis interferir. Axel então sentou-se no chão em posição de yoga e fechou os olhos. Ele estava meditando e também treinando uma das artes da alma. Havia principalmente 2 artes da alma nas quais ele estava se concentrando. A primeira era fortalecer a alma e aumentar sua defesa. O usuário teria que estar dentro da meditação e dominar a técnica de forma a poder ter sonhos lúcidos. E em um sonho, precisaria treinar. Axel ainda não havia chegado ao estágio em que pudesse manipular seu sonho, mas não estava preocupado com isso. Tal coisa levaria algum tempo. A segunda arte da alma era tornar seus Pokémon mais fortes. Como seus Pokémon agora estavam conectados à sua alma, ele primeiro precisava aumentar a capacidade da alma de conectar múltiplos Pokémon e também poderia fortalecer passivamente a alma deles. Ele também precisava se concentrar em suas técnicas de aura e alcançar níveis mais altos. Quando caiu do nível pseudo-rei para o nível raro, já conseguia sentir as coisas que o restringiam. Ele sabia como atingir níveis elementais e faria isso o mais rápido possível. Então, você acordou, hein? Ouviu-se uma voz atrás de você. Axel se virou e disse, Red, por favor, me treine. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.